O homem diante de nós está preso na maior torre de magia do mundo, usado como cobaia. O tratamento desumano deixou seu corpo à beira do colapso. Todos os dias, ele suporta uma humilhação inimaginável. O nome do homem é Belden. Ele cresceu em um orfanato e sonhava em se tornar um mago excelente. No entanto, seu talento medíocre significava que ele praticamente não tinha chance de se tornar um mago. Ele nunca desistiu, no entanto, e conseguiu um emprego na torre de magia fazendo biscates, lendo vorazmente livros de magia. Embora nunca tenha se tornado um mago, seu vasto conhecimento lhe rendeu um cargo de pesquisador na torre de magia. Quando ele apresentou sua tese recém-escrita ao Sr. Lucode, foi elogiado como um gênio. Por confiança, ele mostrou essa tese a Lucode e apenas a Lucode. Ele nunca poderia ter imaginado que Lucode roubaria sua tese e a publicaria em seu próprio nome. Ao saber disso, Belden procurou o mestre da torre para explicar a situação. Ele acreditava de todo o coração que Barak, o respeitado mestre da torre de magia, nunca ignoraria tal assunto. Mas Baraka apenas se aproximou dele lentamente, e com um sorriso maligno e sinistro disse: "Venha ao meu laboratório de pesquisa amanhã." Belden pensou que o mestre da torre faria justiça, mas em vez disso, ele foi trancado em seu laboratório. Nos 7 anos seguintes, sua vida não foi nada além de escuridão, fazendo biscates durante o dia. E à noite, tornando-se uma cobaia, drogas injetadas em suas veias enquanto observavam as reações de seu corpo, desenhando círculos mágicos, criando novas poções para provar seus efeitos, sacrificando lentamente sua vida por esta maldita torre de magia. O mestre da torre até ameaçou a vida daqueles que lhe eram queridos, impedindo de revelar a verdade, e agora ele perdeu completamente a esperança. É hora de tudo acabar. Impotente, ele se lembra de sua infância. Naquela época, correndo e brincando com Hoblin. Eles prometeram um ao outro que se tornariam os melhores magos juntos. Pensar nisso agora só traz arrependimento. Se ao menos meu potencial de crescimento fosse um pouco maior, as coisas seriam diferentes? Agora, eu aceito que tudo acaba aqui. Com essas palavras, 2 torrentes de lágrimas turvas caíram enquanto ele esperava, impotente, pelo fim de sua vida. Em seu torpor, ele ouviu aquele som irritante, mas familiar novamente, aquele que vem a cada experimento. Aquela formiga que foi pisoteada até a morte pelos experimentadores está de alguma forma fazendo um som. Então, uma colônia inteira de formigas saiu do canto. Milhares e milhares de formigas se transformaram em uma forma humana e falaram: "Ainda não acabou, não é? Pela sobrevivência e pela vingança, continue em frente, não importa o quão difícil seja. Você ganhará uma nova vida. Você ganhará um poder tremendo que ultrapassa todos os limites." Ouvindo isso, Belden cerrou o punho. A lâmina da vingança que venho preparando nos últimos 7 anos, é hora de afiá-la. Desde que eu consiga resolver o último quebra-cabeça que ainda não decifrei, posso desafiar minhas limitações naturais e alcançar uma reconstrução física sem precedentes. Amanhã, eu vou romper meus limites. Enquanto ele falava, uma luz dourada apareceu nas mãos de Belden. Belden suspirou de espanto. Essa teoria que desafia os céus que eu queria desesperadamente, nunca pensei que a completaria depois de aceitar a morte. Agora, para provar esta minha teoria definitiva, mesmo que destrua este corpo que não pode usar magia, eu devo tentar. Amanhã à noite, recuperarei minha liberdade. Depois que a longa noite passou, Belden finalmente chegou ao dia de executar seu plano. O guarda loiro abriu habilmente a porta e gritou para dentro: "Ei, lixo! Hora de limpar o laboratório de pesquisa de poções. Não fique aí parado como um idiota. Cubra suas feridas rapidamente, coisa inútil." Belden obedeceu silenciosamente e saiu com passos pesados. Enquanto limpava o equipamento do laboratório, ele de repente ouviu uma voz atrás de si. "Você está organizando sozinho?" Era Hoblin. A garota sorriu gentilmente para ele. Ela disse que queria se despedir do amigo antes de partir. Belden forçou um sorriso. "Você vai estudar no exterior, na capital mágica de Vilente, certo? Essa é uma oportunidade rara. Parabéns. Cuidado em sua jornada." A garota olhou para ele seriamente e estendeu a mão. "Belden, minha oferta ainda está de pé. Venha comigo. Lá você não será ameaçado ou atormentado, e não haverá idiotas te desprezando." E a garota de repente corou: "Eu só quero alguém para conversar. Não interprete mal." Mas a resposta que ela obteve foi: "Hoblin, eu preciso ficar aqui." Hoblin hesitou, mas acabou respeitando a decisão dele. Belden observou a carruagem dela partir. "Hoblin, você não sabe de nada. Você não sabe o que aconteceu aqui ou o que eu suportei todo esse tempo, mas estou feliz que você não será arrastada para o meu plano. Hoje é a celebração anual da Torre de Magia, celebração, um dos dias comemorativos mais famosos do mundo. Depois que a celebração começa, os magos de alto escalão vão para as grandes cidades, deixando apenas os magos de baixo escalão na torre. Belden bateu na porta.
Ele explicou que precisava limpar o tesouro e recebeu permissão. Vá em frente, seu tolo sem tato. Só não quebre nada. A primeira coisa que Belding fez ao entrar no tesouro foi ativar um artefato. Uma leve luz roxa apareceu. O artefato havia isolado todo o som. Bom, agora começa de verdade. Ele desceu lentamente as escadas, parando finalmente diante de um artefato. O segundo circuito é um artefato feito pelo homem no qual o mestre da torre investiu pesado para criar, dando aos magos capacidades de ataque triplas. Belding precisava obtê-lo para completar seu plano, mas primeiro ele tinha que romper a magia protetora que o cercava. Mas, nos últimos 7 anos, ele estudou continuamente como romper este círculo mágico. Quando ele levantou a mão, a criação premiada do mestre da torre se estilhaçou diante dele. Na porta da fonte de energia da torre, 2 magos ainda reclamavam por perder a celebração. Então, o homem barbudo notou algum movimento. Que diabos? Ah, é só o Belding. Vá nos buscar mais vinho. Os 2 riram e brincaram, ignorando completamente Belding enquanto ele se virava. A expressão de Belding escureceu. O segundo circuito brilhava azul em sua mão. O homem de cabelo verde congelou de terror porque o homem barbudo que estava se gabando um momento atrás foi subitamente decapitado. Ele ficou chocado e rapidamente olhou para trás. Belding, você está louco? Belding respondeu friamente. Você parece completamente pego de surpresa. O homem de cabelo verde rangeu os dentes. Sua criatura desprezível, ousa atacar um mago. Vou te acordar. Onda mágica de 3º nível. Belding permaneceu impassível e disse calmamente. Magia de 3º nível. Esfera de terra. Uma pedra enorme atravessou a água e empalou brutalmente o corpo do homem de cabelo verde. Enquanto ele olhava incrédulo, Belding apontou o artefato diretamente para ele. É por isso que você nunca deve levar as pessoas ao limite, tanto você quanto esta torre. Depois de cuidar deles, Belding abriu a porta com um empurrão. Esta foi a primeira vez que ele viu a fonte de energia da torre deste ângulo, um enorme coração roxo. Ele tirou a camisa, preparando-se para usar a energia da fonte de poder para executar seu plano. Embora o fracasso significasse um destino incerto, como ele saberia sem tentar? Ele ficou no círculo mágico segurando o artefato. Tudo estava pronto quando Belding ativou seu poder mágico. A torre inteira foi instantaneamente envolvida por uma luz azul. A energia ficou cada vez mais forte até disparar para o céu, iluminando a noite inteira. Até o mestre da torre, sentado em sua carruagem, ficou assustado. Esta é a magia da fonte de poder. Ele se virou com raiva. Alguém invadiu minha torre? Após uma explosão violenta, a fumaça encheu o ar. Belding lutou para sair dos escombros. Eu não esperava que o poder destrutivo fosse tão forte a ponto de nivelar toda esta área, mas ainda estou vivo. Isso significa que eu desafiei os céus com sucesso? Antes que pudesse recuperar o fôlego, ele viu um feixe de luz se aproximando à distância. Alguém estava controlando um círculo mágico vindo nesta direção. Ele soube imediatamente que devia ser o mestre da torre. O mestre da torre estava a apenas alguns metros dele. Um ataque poderoso desencadeou uma explosão, mas quando a fumaça se dissipou, não havia ninguém lá, deixando o mestre da torre completamente perplexo. Ele olhou de perto e viu um círculo mágico de teletransporte espacial. Quem ousa tocar na minha torre e fugir? Barak ficou furioso. Seja quem for, mesmo que seja o imperador do império, eu vou encontrá-lo e matá-lo com minhas próprias mãos. Do outro lado do continente, o sol brilhava intensamente. Belding sentiu-se tonto e fraco, sem nenhuma força no corpo. Ouvindo o som da água, ele correu e bebeu avidamente. Espere, onde é aqui? Eu não estava escapando? E meu rosto mudou. O que está acontecendo? Ele tocou o rosto em descrença. Seu cabelo originalmente castanho ficou grisalho, e seus olhos escuros foram substituídos por olhos azuis claros. Eu quase me tornei outra pessoa. Algo deu errado durante a reconstrução física. Ele se lembrou que, depois de tocar na fonte de poder, ele de fato desafiou os céus e escapou usando magia de teletransporte espacial antes que o mestre da torre o descobrisse. E agora, este lugar, a água corrente clara, o céu azul. É a primeira vez que vejo esta floresta. Não há vegetação assim perto da torre mágica da Boêmia. Isso significa que eu viajei com sucesso a distância de meio continente? Com um corpo novo e tendo escapado, pensando em tudo isso, ele não pôde deixar de rir alto. O mestre da torre deve estar furioso. Sua torre reduzida a escombros sem ter ideia de quem foi. Infelizmente, a torre não vai declinar por causa disso. Mesmo sem a fonte de poder, Barakai, o todo-poderoso mestre da torre, terá uma solução. Belding sorriu levemente. Mas isso é o suficiente. Enquanto a torre se reconstrói, posso acumular poder para vingança. Vou destruir tudo que ele tem bem na frente dele e fazer o mundo se lembrar do nome Belding. Vingança e me tornar um mago. Estes são meus únicos objetivos. Nesse momento,
ele notou um goblin se exibindo e causando destruição. Corte de vento, um redemoinho como uma lâmina varreu o local. Em um instante, a criatura foi decapitada. Depois, Belden percebeu que usar magia não tinha nenhum efeito colateral sobre ele. Este novo corpo é excelente. Poder mágico além dos níveis normais. Se goblins estão se exibindo abertamente por aqui, significa que a vila ainda está bem longe. Belden notou rastros de rodas de carroça no chão e a caixa de bagagem que o goblin estava destruindo. Caiu porque a carroça estava indo rápido demais. Ele ativou sua percepção mágica para localizar o dono da bagagem. Ele sentiu uma carroça correndo freneticamente. Cavalos estúpidos, corram mais rápido. Mas, mesmo assim, ele descobriu que a estrada à frente havia chegado ao fim. Ele havia encontrado remanescentes de bandidos recentemente subjugados enquanto passava pela floresta. Os mercenários que ele contratou disseram que não queriam morrer e fugiram. Então, para seu azar, ele encontrou meio-orcs terrivelmente ferozes. Num golpe de sorte, os bandidos e os meio-orcs lutaram entre si, permitindo que ele escapasse. Vamos, corram mais rápido, seus cavalos estúpidos. Em sua pressa, a roda da carroça prendeu em uma raiz de árvore e capotou imediatamente. Ele foi jogado da carroça, machucando as costas. Pior ainda, olhos brilhantes na floresta o observavam atentamente. Era o grupo de meio-orcs. O jovem tremia de medo, arrependido por não ter escolhido um dia auspicioso para viajar. Quando todos os meio-orcs avançaram em sua direção, era claramente uma situação mortal. Uma parede de terra se formou, envolvendo. Belden estava acima, embora tivesse se esquecido de abrir um buraco para o ar. Mas contanto que eu resolva isso antes que ele sufoque, deve ficar tudo bem. Ele reuniu chamas escaldantes em sua mão. Esta é a minha primeira batalha de verdade. Venham. Este número é perfeito para testar minhas habilidades. Belden acenou levemente com a mão, e chamas voaram como flechas em direção aos goblins. Em um instante, eles foram jogados para longe em caos, fugindo em todas as direções, enquanto o enorme meio-orc continuava comandando os goblins restantes para atacar Belden. Belden permaneceu calmo, formando círculos mágicos de fogo e vento em suas mãos. A pressão desceu sobre as cabeças dos goblins, criando explosões massivas uma após a outra. Em pouco tempo, todo o grupo de goblins foi queimado até virar carvão. Ele então invocou chuva para extinguir as chamas, maravilhando-se com seu próprio poder incrível. Bem quando ele estava prestes a resgatar o cocheiro enterrado na terra, um goblin apareceu atrás dele para um ataque surpresa. Felizmente, Belden reagiu rapidamente. Um corte de vento decapitou. A cena mudou para a carroça onde o cocheiro agradecia freneticamente a Belden. Como posso retribuir essa gentileza? Belden comentou. Você deveria olhar para a estrada. Caso contrário, a carroça vai virar de novo. Ele então perguntou ao cocheiro se bandidos eram comuns nesta área. Normalmente, onde há semi-humanos, bandidos são raros. O cocheiro explicou que era a primeira vez que os encontrava. Esta área pertence ao território do Barão Piet. Eu conheço o Lorde desde a infância. Nós nos correspondemos com frequência. Ele disse que subjugou alguns bandidos recentemente. Belden ficou chocado. Este é o território do Barão Piet, o que significa que meu teletransporte espacial foi bem sucedido. Embora eu tenha mudado minha aparência e corpo, a torre de magia da Boêmia ainda pode me rastrear. Com esse pensamento, ele decidiu ocultar sua verdadeira identidade. Ele sorriu e se apresentou ao cocheiro. Meu nome é Escher. Depois de muita comoção, eles finalmente chegaram ao castelo do Lord Piet naquela noite. O Barão Piet ficou chocado. Conrad, não tivemos há um tempo. Por que você emagreceu? Conrad coçou a cabeça sem jeito, provavelmente por desviar de todos aqueles meio-orcs. O Barão Piet rapidamente o consolou. É tudo culpa minha. Tanto os bandidos quanto os semi-humanos. Então ele notou Belden. Ele é o benfeitor que salvou meu amigo. Devo mostrar a devida gratidão. A cena mudou para Belden agradecendo ao Lord Piet. Obrigado por me fornecer roupas, uma refeição e alojamento. Lord Piet ordenou que um banquete fosse preparado. Preparei 5 milhões de elks. Peça sempre que precisar. Além disso, gostaria de lhe pedir um favor. Belden pensou consigo mesmo que precisava de dinheiro de qualquer maneira, e esta era uma boa oportunidade. Você poderia, por favor, elaborar? O barão explicou que, alguns dias atrás, vários cadáveres enforcados apareceram na Floresta do Sul, todos eles aldeões. A vila também foi reduzida a ruínas. Eles suspeitam que foi obra de um grupo de bandidos. No entanto, eles vasculharam todo o território sem encontrar nenhum vestígio dos bandidos, como se tivessem usado magia. Embora tudo isso seja especulação até agora, ainda espero que você possa se juntar a nós para subjugar os bandidos em 4 dias. 4 dias depois, o exército se reuniu e estava pronto para partir. Os participantes incluíam os cavaleiros do Barão Piet, o comandante Enos e 2 jovens, Harris e Félix.
Embora Belden tivesse concordado, ele ainda reclamava internamente. Eu não esperava ir em uma missão de subjugação tão cedo. Ele notou um grupo de aventureiros que também fazia parte da força de subjugação. Enoz explicou que eles se reuniram por causa do recente incidente com os meio-orcs, provavelmente porque a recompensa é tão alta que até aventureiros de nível ouro vieram. Aventureiros de nível ouro têm poder de combate equivalente a cavaleiros regulares. Eles são especialistas em usar aura, combate físico e armas. Belden ficou perplexo. Nós já temos 3 cavaleiros nesta missão. Por que me chamar? Enoz explicou que se houver um mago entre os bandidos lançando magia à distância, os cavaleiros teriam dificuldade em se mover. Claro, seria melhor se não houvesse mago. Mas Belden parou de repente. Receio que terei que decepcioná-lo. Há um círculo mágico à frente. Depois de falar, Belden gritou, dissipar. Um círculo mágico vermelho sangue apareceu no céu. Antes que todos pudessem reagir em choque, Belden explicou que ele apenas dissipou um feitiço de camuflagem. Ele disse a todos para recuarem enquanto se preparava para dissipar o círculo mágico. Ele ergueu a palma da mão levemente e o círculo mágico se despedaçou imediatamente. Esta cena chocou Enoz. Ele destruiu o círculo mágico com tanta facilidade. Quem é ele, afinal? Aventureiros são grupos afiliados a guildas que aceitam comissões para derrotar monstros. Embora eles geralmente andem de mãos dadas com a morte, as pessoas ainda aspiram a se tornar um deles. Mas uma vez que um aventureiro traz sua honra e vira sua lâmina para os humanos, eles se tornam bandidos. O homem com a cicatriz diante deles estava furioso. A equipe de subjugação de Piet não lidou com as coisas direito, e agora há meio-orcs, e agora eles estão sem comida. 2. O que vocês estão fazendo aí parados? Vão ver se há outra presa por perto. Enoz e seus homens também os avistaram, apenas esperando por seu comando para atacar. Bem quando Enoz estava prestes a ordenar o ataque, Belden o deteve. Ele apontou que eles ainda não haviam avaliado a força do inimigo, e atacar imprudentemente poderia sair pela culatra. Naquele momento, 2 bandidos discutiam estratégia, já que muitos de seus subordinados haviam sido mortos por meio-orcs. O cicatriz sugeriu que eles poderiam atacar outras vilas. O cabelo azul era claramente um mago. Ele disse que os cadáveres enforcados e as árvores já haviam enfurecido o barão. Embora eu tenha preparado magia de ocultação, devemos nos preparar para nos movermos agora. Eles estavam prestes a dizer mais quando uma bola de fogo caiu perto deles, seguida por uma tremenda explosão. Os 2 bandidos imediatamente perceberam que isso não era uma chama comum, mas sim magia. Então, 3 cavaleiros simultaneamente avançaram contra eles com ataques cortantes. Quando a luz da espada colidiu violentamente com o escudo, o cabelo azul foi arremessado para longe, tossindo sangue. Belden disse calmamente, agora que sabemos a força deles, eu cuido do mago. O homem de cabelo preto sacou suas lâminas gêmeas e rosnou. O barão está determinado a nos matar e até contratou um mago. Você acha que ele vai conseguir o que quer? Ele brandiu suas lâminas e enfrentou Enoz em combate. Vou enviar suas cabeças para o barão e mostrar a ele minha resposta. Enoz sorriu com desprezo. Que aterrorizante. Enquanto isso, Belden estava perseguindo o homem de cabelo azul ferido por um bom tempo, então o cabelo azul parou. Ele viu que Belden o estava perseguindo em uma muralha de terra em vez de voar. Então ele concluiu que Belden era apenas de 2º nível. Então ele lançou várias flechas de gelo em Belden. Belden permaneceu calmo. Ele ergueu a palma da mão. Múltiplas flechas de fogo. Na colisão violenta dos 2 ataques, o chão da floresta foi explodido com uma cratera enorme. O cabelo azul limpou o sangue da boca com arrogância. Você é bem forte para um 2º nível, mas escolheu o oponente errado. Nenhum cavaleiro o seguiu. Vou acabar com você facilmente e escapar, disse Belden friamente. Eu não pretendo deixar você ir. O cabelo azul riu de forma ainda mais sinistra. Um novato excelente como você provavelmente nunca imaginou que seria humilhado aqui. Com isso, ele ativou a magia de 3º nível, Gelo de Cima. Quando o enorme cincelo estava prestes a cair na cabeça de Belden, o que confundiu o cabelo azul foi. Seu ataque com força total foi bloqueado por Belden com uma mão. Esfera da Terra. Belden ativou sua habilidade. Com um leve aperto de sua palma, o enorme cincelo se despedaçou. Esfera da Terra, magia de 3º nível. O cabelo azul ofegou. Impossível. Ele não só usou magia de 3º nível, como também tem 4 atributos. Isso é impossível. Mas não havia mais tempo para o choque. Um pilar de terra perfurou seu peito. Belden se sentiu um tanto sortudo. Ainda bem que eu o segui. Aprendi a lutar contra outros magos. Enquanto isso, os olhos do meio-orc vermelho eram ferozes, e em seu pescoço pendia um colar de aventureiro de rank ouro. 2 dias antes da expedição, Belden usou materiais trazidos da torre para criar um reagente. Graças a esse reagente, ele avançou com sucesso para o 3º nível.
Vendo que o cabelo azul já estava morto, Belden pensou que era melhor guardar algo como prova. Ele notou o cajado mágico do elemento gelo. Este é um cajado de pedra mágica que aumenta a velocidade de conjuração e o poder dos feitiços de gelo. O cavaleiro Félix também o alcançou. Lord Escher, você está seguro? Vendo sua preocupação, Belden explicou que o inimigo era mais forte do que o esperado, por isso demorou um pouco mais. Então ele perguntou curiosamente como os espólios dos bandidos são tratados. Félix respondeu, o Lorde disse que, se você vir algum espólio que queira, pode escolher livremente. Belden ficou comovido, então eu fico com o cajado mágico. Enquanto isso, o cavaleiro Enoch havia prendido todos os bandidos. Cara de Cicatriz ficou chocado ao saber da morte do cabelo azul. Como isso é possível? Ele secretamente pegou uma pequena faca por trás. Não posso ser capturado e levado de volta para o território. Ainda tenho tanto a fazer. Vou arriscar. Ele brandiu a faca, forçando vários soldados a recuar. Então, sem hesitar, ele avançou contra Enoch. Ele sabia que, com o mago morto, não havia como romper o cerco. Então ele planejou matar o cavaleiro, roubar seu cavalo e escapar. Mas Enoch simplesmente se afastou e jogou sua espada fora. Enquanto o Cara de Cicatriz observava em choque, Enoch o agarrou pelo colarinho e o arremessou brutalmente. Dominado novamente, Cara de Cicatriz protestou com raiva. Você até jogou fora sua espada. Você não tem nenhuma honra de cavaleiro? Ouvindo isso, Enoch zombou com um sorriso, sacando sua espada curta. Honra é algo que se tem quando se está vivo, caro bandido. Com isso, Cara de Cicatriz foi decapitado. Enoch começou a se desculpar com Belden. Sinto muito que você tenha tido que testemunhar uma cena tão desagradável. Ele então ordenou a viagem de volta com soldados escoltando todos os bandidos. Um criminoso se debateu para escapar. Eu não quero ser levado de volta. Eu não quero morrer. Assim que o cavaleiro avançou para persegui-lo, Belden o deteve. Espere. Algo não está certo. Lamentos constantes e gritos de socorro ecoavam da floresta. Então, o forte cheiro de sangue emanou da floresta. A cabeça do bandido em fuga rolou pelo chão. Todos ficaram em alerta. Aquela coisa parece um meio-or. Parece que os aventureiros falharam em sua subjugação. Algo tão grande é realmente um meio-or? Belden sentiu que havia mais de um demi-humano por perto, o que significava que este era o líder dos demi-humanos. Em comparação com os demi-humanos anteriores, estes parecem ter completado uma evolução. O demi-humano vermelho apontou para frente e os goblins iniciaram seu ataque. Enoch ordenou que lidassem com os goblins primeiro, e depois com o meio-or. O meio-orc se moveu incrivelmente rápido, arremessando Enoch com um único golpe. Quando estava prestes a esmagar o cavaleiro, Belden invocou um monte de terra que o arremessou para longe. Enquanto cambaleava instavelmente, Enoch saltou e o apunhalou no peito. Com este golpe, o meio-orc caiu no chão, e o cavaleiro também estava exausto. Inesperadamente, ele estendeu a mão, agarrou um goblin, para espanto de todos, o devorou, recuperando imediatamente a maior parte de sua força de combate. Todos se sentiram desconfortáveis. Ele se recupera devorando seus companheiros? Parece que não podemos voltar para o território com a mente tranquila. O monstro avançou explosivamente e arremessou a lâmina em sua mão. O cavaleiro mal conseguiu bloquear o ataque. Enquanto se perguntava o que estava acontecendo, sua espada se estilhaçou com a força. O golpe cortou diretamente seu braço. Sem tempo para verificar seu companheiro, o meio-orc agarrou outro cavaleiro. Vendo que estava de mãos nuas, o cavaleiro reuniu suas forças para cortá-lo em dois. No entanto, seu golpe com força total mal perfurou o monstro, a espada ficou presa, e o meio-orc estava prestes a esmagá-lo com uma palma. Belden invocou blocos de terra para salvá-lo. Félix recuou, mas sua espada ainda estava presa no corpo do monstro. Poderoso demais. Isso é realmente um or? Poderia ser uma espécie lendária? Mas Belden o interrompeu. Ele pode se regenerar e se fortalecer devorando. Pode comandar subordinados para destruir imprudentemente e tem o poder de subjugar cavaleiros. Este definitivamente não é um or comum, mas se for só isso, ainda é muito fraco para ser considerado uma espécie lendária. A magia comum tem limites. Se você ceder esses limites, nenhuma quantidade de poder mágico funcionará. Esta é a lei da magia. Mas há um feitiço sem essa limitação, e é a manipulação de terreno. Belden ativou sua magia, e os arredores começaram a tremer violentamente. Os soldados próximos começaram a entrar em pânico. Estamos acabados. Orques e terremotos. Estamos mortos. Enoch rapidamente ordenou que os soldados ficassem parados. Esta é a magia do Lord Escher. Para o choque de todos, Belden nivelou a floresta em um poço, expondo todos os monstros. Então vieram tremores violentos enquanto os monstros caíam no poço enorme.
Belden formou um círculo mágico de fogo gigante em suas mãos como uma divindade, então enxames de monstros foram queimados até virar carvão. Vendo isso, Félix aplaudiu. Isso é absolutamente incrível. A magia de terreno de terceiro nível não tem limite operacional, mas requer enormes quantidades de poder mágico. Se ao menos eu tivesse uma magia mais poderosa. Eu queria poder usar magia mais forte que a de terceiro nível. Justo quando todos pensaram que tinha acabado, aquele orc havia sobrevivido ao inferno. Belden não estava em pânico. Ele invocou magia de onda. Os monstros foram instantaneamente submersos na água da inundação. Belden aproveitou a oportunidade e saltou para baixo. No ar, usando o aprimoramento do cajado mágico, ele liberou magia de gelo. Poderosos pilares de gelo perfuraram instantaneamente o orc. Os goblins próximos também não conseguiam se mover. No entanto, este orc possuía uma habilidade imortal. Ele balançou a palma da mão em direção a Belden. Belden mal conseguiu desviar e então procurou por uma contramedida. Mesmo que este monstro tenha uma habilidade mortal e não sinta dor, apenas congelá-lo deve funcionar. Belden lançou o feitiço novamente e o orc foi congelado. Enquanto isso, na cidade mágica de Vilente, dois magos discutiam notícias recentes. A torre de magia realmente explodiu e a fonte de energia central foi destruída. Vários magos foram enviados para investigar. Agora, a teoria predominante é que foi um desastre deliberado. O velho continuou. Ouvi dizer que a torre de magia estava conduzindo experimentos secretos e foi atacada por causa disso. Em outro lugar, Hoblin também ouviu essa notícia. O que aconteceu com a torre de magia? A cena voltou para o território de Piet, onde todos estavam erguendo seus copos em comemoração, celebrando o retorno triunfante do conquistador sem baixas. O barão Piet continuou brindando a Belden. Até mesmo os soldados comuns participaram deste banquete alegre. Tendo defendido sua terra natal, eles não foram tratados como inferiores aqui. O Lord Piet perguntou se os bandidos que eles encontraram eram muito fortes. Belden explicou que eles eram de fato formidáveis, superando as expectativas. Aqueles dois eram aventureiros de nível ouro que se tornaram bandidos após cometerem crimes. No quadro de recompensas, eles tinham uma recompensa de 1 milhão de elks. Uma das razões pelas quais o Barão Piet estava tão satisfeito, Belden viu o Barão dar-lhe um sorriso tímido. Você não apenas eliminou os bandidos, mas também lidou com os meio-orcs. A Guilda dos Aventureiros elogiou você. Você é o orgulho deste território. Em última análise, obrigado por suas contribuições. Saúde. O vinho fluía livremente, uma cena de pura alegria. Este ambiente caloroso e sincero cativou Belden. Todos beberam juntos sem distinção de classes. Esta foi a primeira vez que ele sorriu genuinamente desde que escapou da torre. No entanto, ninguém percebeu que o colapso da torre de magia boêmia desencadearia uma convulsão. Hoblin correu de volta para a torre ansiosamente e a encontrou intacta, pensando feliz que era apenas um boato. Um homem ao seu lado disse-lhe que a torre poderia ser reconstruída rapidamente. Hoblin procurou feliz por Belden, mas a resposta que recebeu foram informações sobre uma pessoa desaparecida. Não, isso não pode ser. Imagens do rosto e da voz de Belden flutuavam em sua mente. Ela não pôde deixar de cobrir o rosto e chorar. Aquele foi nosso último encontro? Ela estava à beira de um colapso. Ele era a pessoa mais próxima de mim aqui. Então uma mão acariciou seu cabelo. A raiva não vai mudar nada. Ela olhou para trás. Era o mestre da torre, Barakai. Ela engasgou e perguntou: o que exatamente aconteceu com a torre? Barakai parecia justo e consolador. Como você pode ver, reduzida a escombros. Todos lá desapareceram completamente. Não só isso, mas anos de dados de pesquisa se foram. Livros de feitiços e artefatos também. A perda é imensurável, mas a pior perda é a cobaia experimental número 77. Neste momento, ele sorriu maldosamente. Embora eu não tenha pego o principal culpado, encontrei uma pista. 3 horas antes da onda chegar, alguém desapareceu sem deixar rastro. Eu rastreei essa pessoa e encontrei isso. Hoblin ficou atordoada. Este não é o símbolo da Obsidiana Negra? Uma organização que não estuda apenas magia, mas tenta dominar o mundo. O que eles estão fazendo? Baraka explicou que, embora não saibam como se infiltraram, podem confirmar que eles definitivamente estavam envolvidos. Para apaziguar aqueles que morreram inocentemente, eu formei um esquadrão de extermínio. Há uma posição reservada para você. Hoblin, pela sua expressão, acho que você já concordou. Alguns dias depois, na Guilda dos Aventureiros no território de Piet, o representante da guilda se desculpava freneticamente com Belden. Nós classificamos esta ameaça Or como de alto perigo, mas os resultados da subjugação ainda foram desastrosos. Muito obrigado. Este é um certificado de gratidão pela subjugação. Belden olhou para ele. Além da recompensa da missão, havia também uma recompensa pelo cadáver do Orc, aproximadamente 12 milhões de elks.
O representante explicou que isso era depois de deduzir os impostos padrão. Aqui, os impostos levam metade. Mas há uma maneira de evitar impostos: tornar-se um aventureiro. Ele explicou com entusiasmo que a guilda deles oferece taxas de imposto mais baixas para aventureiros de maior ranking. Belden sentiu que se tornar um aventureiro poderia afetar seus movimentos futuros, então forçou um sorriso. Esta quantia é suficiente para mim. Belden foi sozinho ao armazém da guilda dos aventureiros. Como mago, ele também era um buscador misterioso. Ele levantou a cobertura do cadáver do mutante. Ele ficou bastante surpreso. Este cobertor conseguia manter o estado congelado do cadáver, embora o fedor fosse verdadeiramente insuportável. A pele rosa e as pupilas do orc não eram notáveis, mas a boca rasgada era certamente impressionante. Mas isso não era nada comparado ao que o Lord Orc possuía. Sua inteligência também era deficiente, então poderia ser classificada como uma mutação em vez de uma evolução. No entanto, essa conclusão era estranha. Mas essa coisa também possuía uma força tremenda e habilidade regenerativa. Então ele notou de repente que havia uma ferida no corpo do monstro. A habilidade regenerativa deste monstro era extremamente poderosa. Nem mesmo o fogo deixaria cicatrizes. Será que depois de sofrer esta ferida, ele adquiriu sua habilidade regenerativa? Para os semi-humanos, a única maneira de adquirir habilidades é através da evolução. Mas, neste caso, é muito possível que alguém tenha criado artificialmente este mutante. Chegou a hora de dizer adeus. Enquanto dois cavaleiros se despediam de Belden, Félix acenou alegremente. Você salvou a minha vida. Acompanhá-lo na despedida é o mínimo que posso fazer. Isso deixou Belden um tanto envergonhado. Finalmente, Félix disse a Belden que ele poderia mencionar seu nome nas filiais da companhia comercial Conrad em outras cidades. Em um instante, ele chegou a uma vila entre o território de Piet e o território do Conde-Mestre. Belden olhou para o mapa. Então esta é a única vila entre a cidade e o território do Conde? Se eu descansar aqui esta noite e for para a cidade amanhã, o tempo será perfeito. Ele ouviu dois homens grandes discutindo que parecia ser uma informação útil, então ativou a magia do vento para bisbilhotar. De qualquer forma, o problema está nos goblins. Eles não só comeram nosso gado, como também tivemos que pagar um bom dinheiro para contratar aventureiros. Belden se assustou. Goblins haviam aparecido nas proximidades. Goblins são como pragas. Eles começam com pequenas travessuras, mas assim que seus números aumentam, eles roubam e atacam vilas. Ao ouvir isso, Belden estava prestes a sair, mas então os ouviu discutindo misteriosamente sobre monstros. A curiosidade de Belden foi despertada. Há alguns dias, James foi verificar as armadilhas que havia montado na floresta. Então ele ouviu um javali guinchando, e se virou. Um goblin de boca rasgada, maior que um orc, estava devorando o javali. Maior que um orc? Isso é possível? Fale baixo. Se os aventureiros ouvirem, eles cobrarão mais. Belden pensou, então é um troll com a boca rasgada. Que achado inesperado. Isso realmente não parece uma coincidência. Depois de algum tempo na floresta, aventureiros de ranking prata estavam caçando goblins. Eram Milne e Rock. Os dois discutiam enquanto seu companheiro os lembrava de que estavam em uma missão. Eles chegaram a uma caverna que se assemelhava a um ninho de goblins. A aventureira líder explicou que poderia haver espécies superiores lá dentro, mas a atenção cuidadosa ao terreno os manteria seguros. Primeiro, após entrar na caverna, destruam todos os dispositivos de aviso e totens. A garota de cabelo azul ativou magia, concedendo a todos visão no escuro. Os aventureiros então partiram e entraram na caverna. Dentro da caverna, um grupo de goblins se curvava diante de uma pilha de esqueletos. De repente, uma flecha brilhante atravessou suas cabeças. Os aventureiros apareceram de repente. Em um piscar de olhos, eles eliminaram vários goblins pequenos. De repente, eles ouviram um som sinistro. A garota loira sugeriu que poderia ser apenas um diabrete e que ela iria explorar à frente. No entanto, quando ela avançou, a cena diante de seus olhos a deixou atônita, revelando um terror profundo. Um goblin enormemente massivo estava devorando sua própria espécie. Sob a sombra escura, todos sentiram um arrepio na espinha. O troll é um mutante? A descrição da missão não mencionava nada parecido. Eles imediatamente formaram um plano de batalha. Milne atacaria seus olhos, enquanto Venger e Milne ganhariam tempo. Pegando de surpresa, Milne atirou uma flecha no olho do monstro. O ataque foi eficaz. Sangue jorrou do goblin. Então os dois homens avançaram instantaneamente. Um ergueu seu escudo para bloquear o ataque. O outro brandiu sua espada no pescoço do goblin. Mas este golpe não foi muito eficaz. O goblin o agarrou. A garota de cabelo azul tinha terminado de carregar sua magia, e enormes feixes de luz foram disparados em direção ao goblin. O poder era tremendo e o efeito, óbvio. O troll cobriu o rosto e uivou. Ele agarrou um goblin pequeno e o arremessou na maga. Capitã,
Cuidado! Abaixe-se! Naquele momento crítico, um poderoso feitiço de raio bloqueou o ataque. A garota recobrou os sentidos, com o coração acelerado. Então Milne atirou outra flecha direto na cabeça do Goblin. O monstro não conseguiu mais se segurar e desabou no chão. O grupo correu para verificar a condição de sua capitã. A garota de cabelo azul explicou que se tivesse sido atingida, teria morrido, mas um ataque desviou o golpe. De qualquer forma, completamos a missão sem baixas. Vamos voltar agora. Atrás deles, Belden sorriu levemente. Felizmente, o pior não aconteceu. E, felizmente, eu os segui, testemunhando outra amostra do laboratório. Ambos os sujeitos experimentais que encontrei agora têm aquela boca rasgada de palhaço. Mas este palhaço não parece ter força aprimorada ou ter ficado mais forte por comer sua própria espécie. Talvez seja um espécime fracassado? Naquele momento, a garota de cabelo azul sugeriu que verificassem novamente, caso restassem mais monstros. Justo quando Belden pensava que não tinha ganhado muito, ele ouviu uma voz. Um homem de aparência sinistra emergiu. A equipe de aventureiros imediatamente levantou a guarda. Quem é você? Identifique-se ou nós atacaremos. O homem sorriu com malícia oculta. Eu sou o guardião deste lugar que vocês destruíram. Este sujeito de teste inútil, mesmo com manipulação cerebral, não conseguimos suprimir seus instintos, e é por isso que este local foi exposto. A propósito, pelo silêncio de vocês, notaram algum comportamento anormal nos goblins que viram? Estou supondo que era apenas um normal. O professor vai enlouquecer quando descobrir, ele disse casualmente. Para manter este segredo, todos vocês devem morrer. Os aventureiros ficaram atordoados. Você está dizendo que vai enfrentar todos nós sozinho? O homem zombou. Claro, vocês destruíram a instalação experimental e não podem guardar o segredo. Mesmo que quisessem guardar o segredo, vocês ainda teriam que morrer. Estou morrendo de vontade de ouvir seus gritos. Então, uma aura aterrorizante emanou dele. Então, quem quer morrer primeiro? De repente, uma voz veio de trás dele. O único que precisa morrer é você. O homem se virou rapidamente. Uma explosão massiva mandou pelos ares. Belden comentou secamente, falando sobre quem quer morrer primeiro e tudo mais. Quem realmente merece morrer é você, certo? Ele não tinha planejado intervir, mas considerando que a equipe atrás dele poderia ser completamente eliminada por este homem. E ele acabou de mencionar que o Goblin era um sujeito experimental. Mencionando alguém chamado de professor por trás de tudo, isso estava sem dúvida relacionado aos palhaços. O homem, cujos planos foram interrompidos, rangeu os dentes. Quem é você? Belden acumulou magia em suas mãos. Acho que não sou obrigado a responder isso. O homem se levantou. Tudo bem. Você vai morrer de qualquer jeito. Ele avançou contra Belden com sua espada. Belden ergueu seu cajado mágico levemente, múltiplas flechas de fogo, mas o homem bloqueou este ataque com sua espada. Vendo sua aproximação feroz, Belden ativou um escudo para bloquear a espada. Inesperadamente, o escudo rachou instantaneamente. Ele teve que usar uma onda de choque para repelir o homem. A velocidade do homem fez até Belden começar a suar. Ele teve que mudar sua estratégia de ataque. O homem também elogiou Belden. Usando 3 feitiços em sucessão, eu não consigo dizer de que nível você é. Vou ter que acelerar. Vamos ver como você lida com isso. Belden ativou círculos mágicos para habilidades de vento e gelo. Espinhos de gelo dispararam em direção ao homem em uma velocidade incrível. O homem só podia se esquivar desesperadamente, usando 2 círculos elementais simultaneamente, verdadeiramente impressionante. Mas ele avançou novamente, usando sua velocidade para aparecer atrás de Belden. Este ataque surpresa foi extremamente rápido, mas Belden ainda conseguiu se esquivar. Esta cena chocou a todos. Como um mago poderia ter esse tipo de velocidade? Antes que o homem pudesse se recuperar do choque, uma bola de fogo mandou pelos ares novamente. O homem zombou. Isso não é apenas a tática padrão de mago de fingir uma abertura para me atrair? Belden disse seriamente, se armadilhas não funcionam, então lutarei como um verdadeiro mago. Então, acompanhado pelo grito da garota de cabelo azul, sob tremores violentos, o chão sob os pés de todos começou a se erguer. A garota voltou a si, incrédula. Magia de manipulação de terreno consome quantidades enormes de poder, mas ele está usando em combate real. Lançando feitiços de grande escala em dobro, seu poder mágico deve ser incrivelmente abundante. E ainda assim, eu nunca vi uma figura assim antes. O homem de cabelo preto riu levemente. Fala em lutar de forma justa, mas está se escondendo aí no alto. Que tipo de luta é essa? Mas ele de repente percebeu que a equipe de aventureiros também havia sido levada, e o gelo sob seus pés estava sendo derretido por chamas. Ele teve uma premonição sinistra. Belden ergueu levemente a palma da mão enquanto um relâmpago se acumulava em sua mão.
Um poderoso raio disparou direto nele. Magia de raio é avançada e poderosa. Mesmo entre os professores da academia, apenas alguns conseguem usá-la. Droga! Afinal, quem é você? Belden lançou outro feitiço. Chamas, rochedos e ondas, tudo desabou sobre ele. À medida que a magia se fundia, uma explosão violenta varreu toda a caverna. Quando a poeira baixou, Belden desceu lentamente. Vou te perguntar uma coisa. No território de Piet, mais cedo, havia um orc parecido com este goblin. Eles estão todos conectados a esse professor? O homem tremeu em resposta. Eu pensei que lá era seguro. Você é o cérebro por trás da morte dele, não é? Você é da arca? Belden ficou atordoado e perguntou onde estava o professor. O homem sabia que encontrar o professor seria perigoso. O professor está. Então, com a velocidade de um raio, ele cuspiu uma arma escondida de sua boca. Este truque mesquinho não teve efeito em Belden. Então essa é a sua resposta? Com o grito do homem, Belden expressou um leve arrependimento. Pensei que tinha encontrado algumas pistas, mas o esforço foi em vão. Ele olhou para os aventureiros. Eu ainda tenho coisas que preciso fazer. De agora em diante, vocês devem seguir minhas ordens. Mas seu pedido era apenas para obter mais compensação do chefe da vila. Belden pegou um pagamento e o entregou à garota de cabelo azul, Iris. Esta é a sua comissão. Por favor, leve-me desta vila para Matris. Assim, Belden seguiu a equipe de Iris até seu destino, com Iris constantemente perguntando a ele sobre princípios de magia ao longo do caminho. Logo, Belden chegou ao seu destino. Ele pensou em encontrar um banco primeiro. Ele propôs à equipe de aventureiros que precisava liquidar algumas recompensas e abrir uma conta bancária. Iris o levou alegremente à prefeitura. Os outros 3 aventureiros ficaram chocados ao ver sua capitã tão próxima de Belden. Eles chegaram à prefeitura que administra as recompensas. Inicialmente, a entrada de Belden foi negada porque este corpo ainda não tinha uma identidade estabelecida. Felizmente, a garantia do Barão Piet permitiu sua entrada. Ouvindo isso, Belden trouxe uma carta de recomendação do barão. O líder da prefeitura estava todo sorrisos. Ele deu presentes e expressou gratidão por derrotar os bandidos no território de Piet. Finalmente, ele até deu a Belden uma carteira de identidade. Graças à carteira de identidade, a conta bancária de Belden foi aberta com sucesso. Ele ainda manteve sua conta em Vilente. Mas, considerando que o uso contínuo poderia permitir que o mestre da torre o rastreasse, era melhor ser cauteloso. Belden foi a uma loja de magia, preparando-se para transformar seu cajado de pedra mágica em uma varinha. Ele precisava de mais tempo para preparar os materiais. Alguns dias depois, sua varinha mágica foi concluída. Depois de um tempo, os 2 foram para a biblioteca de Matris. Belden propôs encontrar alguns livros de magia básicos aqui. Então todos os livros de magia da biblioteca foram comprados por Belden. Seus bolsos fundos e comportamento estranho chocaram completamente os 2. Iris, que estava movendo livros por horas, desabou no local, mas o homem à sua frente a deixou intensamente curiosa. Levei você a todos os lugares que queria ir hoje? Belden confirmou casualmente. Vamos encerrar por hoje. Iris perguntou curiosamente sobre o nome de Belden. Meu nome é Asher. Por favor, me chame como for mais conveniente. A garota bateu na mesa. Então eu vou te chamar de Ash. Você pode ser informal comigo também. Ela então gaguejou com uma pergunta que queria fazer. Ash, por que você estava naquela caverna? Belden foi pego de surpresa. Essa pergunta era difícil de explicar, mas ele encontrou uma desculpa. Eu estava rastreando aquela pessoa. Iris lembrou que Belden realmente havia interrogado o homem na caverna. Será que ele é um agente misterioso rastreando uma organização secreta? Belden fechou seu livro. Não ganhei muita coisa. Hora de voltar por hoje. Depois de se despedir da garota, ela desabou exausta em sua cadeira. Finalmente havia acabado. Este homem não só consegue usar toda a magia elemental. Ele também tem um poder mágico insondavelmente profundo. Sua teoria é sólida, mais forte que a de muitos professores da academia. Além disso, ele tem aquele rosto bonito que deve ser muito popular. A única desvantagem é que, quando você fala com ele, ele é tão rígido quanto um espantalho. Pensando nisso, Iris corou. O rosto dele continua aparecendo na minha mente. De qualquer forma, entre os magos que conheci, Belden é definitivamente o mais notável. Quando ele estava prestes a voltar, uma explosão soou à distância. Era o hotel onde Belden estava hospedado, e uma figura apareceu acima das chamas. A presença poderosa e aterrorizante de Belden pairava sobre o céu. Não muito tempo atrás, em um laboratório secreto, um homem vestido de preto e o professor estavam conversando. Selgin está morto. Há vestígios de ataques mágicos na caverna. O professor enfureceu-se. Você encontrou o culpado? O homem vestido de preto só pôde explicar que encontraram algumas pistas na caverna, incluindo pessoas que aceitaram a comissão da vila.
O professor estava exasperado. Isso é muito decepcionante. Então a cobaia morreu? Sim. Todos os vestígios da cobaia foram completamente apagados. O professor disse friamente: você precisa encontrar esse culpado, seu inútil imprestável. Os experimentos estão quase completos. Aquele pessoal da arca nos encontrou? Ele se virou para o homem vestido de preto. Suma daqui. Não volte até ter matado esse culpado. Então, do lado de Belden, ele voltou para o hotel. O homem vestido de preto se escondeu em um canto oculto, apenas esperando Belden adormecer. De repente, notou que os arredores pareciam quietos demais. Osso da terra. Poderosos espinhos de terra o atacaram. Felizmente, sua esquiva oportuna por pouco salvou sua vida. Belden emanava a pressão aterrorizante de um deus da morte. O homem vestido de preto fugiu pela multidão. Droga! Ele é um completo lunático. Ele simplesmente começou a atacar diretamente. Ele é pelo menos um mago de terceiro nível. Preciso fugir rápido. Enquanto o homem vestido de preto corria, ele incitava o caos. Há um mago aterrorizante lançando um ataque. Mas Belden percebeu tudo isso. Este assassino nem sequer acionou meu alarme. Ele estava se escondendo sem falhas, mas é exatamente por isso que ele se destacou. Como um buraco negro em papel branco, um ataque atingiu precisamente o assassino. Isso chocou muito. Como ele me sentiu? E ele está lançando feitiços por aí sem se importar com as baixas civis. Eu nunca vi um monstro assim. Vendo as flechas mágicas se aproximando por trás, ele só pôde saltar e se esconder em um prédio. Belden também desceu do ar. O prédio estava cheio de vagabundos. Belden perguntou educadamente a um vagabundo próximo se ele tinha visto alguém entrar. O homem careca disse que precisaria de pagamento para fornecer informações. O mago notou que o espaço apertado e estreito claramente não tinha onde se esconder. Enquanto ponderava sobre isso, o homem de preto sacou sua lâmina e esfaqueou o vagabundo. Belden percebeu que estava sendo emboscado. Ele imediatamente lançou uma onda de choque que o arremessou para longe. Após esse golpe, o homem de preto sentiu uma pressão imensa. Magos normais não podem usar magia ofensiva e defensiva simultaneamente, então posso atraí-lo para usar um escudo e depois escapar. Pensando nisso, ele avançou com sua lâmina contra Belden. Mas a barreira mágica que ele esperava não apareceu. Belden segurou seu cajado e inclinou-se ligeiramente para trás. Um golpe do cajado o arremessou para longe. Droga! O combate corpo a corpo dele também é tão forte? Então veio o osso da terra. Mas o homem de preto soltou uma bomba de fumaça e fugiu. Belden invocou um redemoinho para dispersar a fumaça, descobrindo que seu oponente havia desaparecido, deixando apenas uma pequena poça de sangue. Ao mesmo tempo, um grupo de soldados entrou correndo pela porta. Você está preso por incêndio criminoso e ataque terrorista. Na prefeitura naquela noite, o prefeito estava discutindo com o líder da guilda dos aventureiros. O prefeito estava um tanto confuso. Você quer dizer que o Sr. Escher é o culpado deste incidente terrorista? O outro explicou o contrário. O Sr. Escher foi a vítima, e sua luta com o assassino criou o distúrbio. O prefeito estava um tanto impotente. Da perspectiva do Sr. Escher, ele deve estar muito frustrado. Quais são os danos? O último andar do hotel foi quase todo destruído, e um criminoso procurado das favelas foi morto. Além disso, há um novo testemunho. Alguém afirma que encontrou um goblin mutante e um agressor na caverna. No entanto, quando fomos à caverna, a encontramos completamente vazia, sem sinais, nem mesmo vestígios de uma luta. O prefeito entrou um pouco em pânico. Combinado com as recentes tentativas fracassadas de assassinato de membros da guilda, um grupo está visando os aventureiros. O líder da guilda mencionou que, quando tentei arranjar cavaleiros como guarda-costas do Sr. Escher, todos relutaram porque há um rumor de que Escher é o verdadeiro mentor, um mago terrorista. Isso deixou o prefeito completamente atônito. Certo. Vou ter uma conversa com meus cavaleiros. No dia seguinte, Belden estava na sala de recepção. Seu cajado havia alcançado sua forma final. Um cavaleiro entrou. Sr. Escher, sou Jason, vice-comandante dos Cavaleiros Mestres. Ele avaliou este mago terrorista dos rumores. Servirei como seu guarda-costas. Depois que Belden concordou com seu pedido de morarem juntos, ele o levou para longe da sala de recepção. O tempo estava escaldante, e eles caminharam por várias horas até o anoitecer. O suado Jason não pôde deixar de perguntar, para onde exatamente estamos indo? Belden parou em frente a uma casa. Antes que Jason pudesse falar, Belden já havia erguido seu cajado. Após uma violenta explosão, a casa diante deles foi despedaçada. Jason ficou perplexo. Esse cara deve ser louco. Belden se virou para explicar. O assassino que tentou me matar está dentro da casa. Quando lutei com ele na noite passada, toquei brevemente em seu corpo e aproveitei a oportunidade para aplicar um feitiço.
Esta é uma magia que aprendi recentemente que pode conectar o poder mágico da outra parte ao meu. O feitiço não foi dissipado, o que significa que o assassino ainda não o notou. Então eles descobriram uma passagem subterrânea. Belden sentiu o rastro levando através da passagem subterrânea em direção à saída da cidade. Ele perguntou a Jason se ele conhecia essa passagem, mas Jason nunca tinha ouvido falar dela. No entanto, uma passagem segura não descoberta que leva para fora da cidade significava que havia uma enorme falha de segurança em Matrix. Ele imediatamente sacou sua espada, preparando-se para selar este lugar. Nosso alvo principal é capturar o assassino, Belden o desaconselhou. Jason sugeriu procurar ajuda dos cavaleiros. Belden pulou diretamente na passagem subterrânea. Persegui-lo diretamente agora é a melhor escolha. O ignorado Jason sentiu-se indignado, mas ainda assim pulou atrás dele. Enquanto isso, o homem de preto no túnel estava a caminho de volta. A batalha de ontem o feriu gravemente. Para se curar, ele se escondeu no túnel por muito tempo, perdendo muito tempo. Nesse ritmo, o professor vai me matar. Devo escapar? Mas ele rapidamente descartou a ideia. Não consigo escapar das garras da gula. Tudo o que posso fazer agora é implorar pela misericórdia do professor. O professor o viu retornar e zombou. Olhe quem voltou. Ele estava furioso. Você realmente conseguiu estragar tudo tão feio, fazendo com que todos soubessem. Que tipo de assassino anuncia seu alvo para o quarteirão inteiro? Como ousa voltar? O homem de preto só pôde explicar tudo, mas o professor duvidou que ele pudesse retornar com apenas uma granada. Depois de pensar profundamente, algo lhe ocorreu. Tire sua armadura imediatamente, Kenya, seu idiota. Com certeza, vestígios mágicos apareceram na armadura enquanto ela queimava. O homem de preto percebeu que deve ter sido aplicado na noite passada, naquele momento. O professor esbravejou. Fomos descobertos. Ele rapidamente ordenou que o homem de preto ficasse e limpasse os rastros enquanto ele evacuava com as amostras, mas uma violenta explosão atravessou a parede. Belden e Jason haviam encontrado o esconderijo deles. É hora de isso acabar. Belden examinou cuidadosamente os dois à sua frente. Aquele na frente é o assassino. Então o que está atrás deve ser o cérebro da operação, o professor. O professor rangeu os dentes. Então você é aquele mago maluco. A arca realmente enviou um tipo diferente desta vez. Belden se assustou. A palavra arca continua aparecendo. Tanto faz. Vou subjugá-los primeiro e interrogá-los depois. Ele lançou a lança da terra, mas foi bloqueada pelo homem de preto. O professor disse com raiva, as coisas chegaram a este ponto. E agora? Nenhuma outra escolha a não ser deixar o homem de preto para ganhar tempo. Você não vai a lugar nenhum. Belden lançou flechas mágicas, mas todas foram bloqueadas pelo assassino. Belden enfrentou um dilema. Se ele fortalecesse sua magia para matá-lo, perderia informações, mas Jason correu imediatamente para bloquear o assassino. Por favor, persiga-o. Eu cuido disso. Belden não hesitou e o perseguiu, sem nem mesmo agradecer. Ele o perseguiu pelo caminho, procurando o rastro do professor. De repente, sentiu um cheiro fétido de corpos em decomposição, e o professor parecia ter parado de fugir. Não esperava que você me alcançasse tão rápido. Adoraria te mostrar meu trabalho. Inúmeros olhos malévolos e ferozes surgiram atrás do professor. A expressão de Belden permaneceu inalterada. Então estes são os palhaços que eu tenho visto? Palhaços? O doutor sorriu com desdém. Parece zombaria. Estas são espécies evoluídas que eu cultivei à minha maneira, embora não sejam perfeitas. Elas certamente são suficientes para deter invasores. Ele pressionou um botão e inúmeras feras mutantes se libertaram de suas jaulas. Belden disse friamente, derrotá-los um por um leva tempo demais. Um som estrondoso rompeu o ar. O feitiço combinado de raio e gelo, onda de trovão, aniquilou instantaneamente os monstros. O doutor derrotado gritou, louco, a informação estava errada. Pensei que ele era apenas um mago de terceiro nível. Mas com habilidades combinadas dessa escala, ele é pelo menos de quarto nível. Se isso continuar, décadas de minha pesquisa serão destruídas. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Com isso, ele pressionou um botão vermelho. É hora de mostrar minha obra-prima. O monstro humanoide vermelho sangue no tanque de cultivo revelou um sorriso sinistro. A voz imponente de Belden soou. Para onde você pensa que está correndo? O professor não conseguia acreditar. Isso é impossível. Como você entrou tão rápido? Mesmo que aqueles fossem fracassos, nenhum mago poderia matar todos eles instantaneamente. Droga. Ele deve ser um mago de quarto nível, mas é inútil. Esta gula ao meu lado é minha criança, minha obra-prima. Quando ele estava prestes a apertar o botão vermelho, Belden percebeu imediatamente que algo estava errado. Uma luz mágica dourada cortou o braço do professor. Ainda assim, foi um passo tarde demais. O monstro revelou lentamente sua verdadeira forma. O professor,
com o braço cortado, ainda ria loucamente. Todo o seu poder mágico se tornará seu alimento. O monstro com sua boca escancarada falou palavras humanas. Estou com fome. Até mesmo Belden não pôde deixar de ficar chocado. Ele falou. Ondas de energia aterrorizantes emanavam de Gula. Você parece delicioso. Quero comer você. Com isso, ele começou a usar energia para fortalecer seu corpo. Enfrentando a velocidade extrema e os ataques habilidosos do monstro, Belden só pôde erguer um escudo. Esta é realmente uma obra-prima. Como pesquisador, eu reconheço isso. Ele então mandou o monstro voando com um único golpe. Mas como mago, não é páreo para mim. Belden foi usado como cobaia na Torre Mágica por 7 anos. Quando os experimentos terminavam e ele voltava para seu quarto, muitas vezes tinha que suprimir sua raiva interior. Talvez essa seja a razão fundamental para sua raiva extrema agora. Sua mente ficou mais clara, a racionalidade fria assumindo o controle. Vamos chamar o monstro diante de mim de mortal. Sua resistência física se compara à do orc do território de Piet, e sua capacidade regenerativa também é considerável. Mas a flexibilidade e a velocidade de seu corpo são excepcionalmente superiores. É só isso. Belden ergueu seu cajado em uma finta. Enquanto ele se esquivava, espinhos de terra já o haviam perfurado. Então, flechas mágicas o esfaquearam continuamente. O monstro diante de mim tem apenas instinto, nenhuma técnica. Fundamentalmente, ainda é um humano de formato básico. Acabou. O monstro foi firmemente mobilizado por espinhos de terra. Vendo isso, o professor desabou. Como isso é possível? Por décadas, ele estudou dia e noite, debruçado sobre materiais, criando um monstro perfeito que podia absorver energia. Agora foi derrotado tão facilmente. Não, aquela criança estava apenas com muita fome. Se você me der uma chance, vou alimentá-lo com a minha mão. Então matarei aquele mago e sairei deste lugar. Belden não se importou com o que ele estava pensando e exigiu saber onde estavam os registros experimentais. Você disse que era sua criança, certo? Se você não responder, eu o matarei. O professor lutou para se levantar e pegou o registro. Não me importo nem um pouco em compartilhá-lo com você. No entanto, Belden apenas o folheou casualmente e depois o jogou no chão. Acho que não preciso disso. O professor ficou chocado. Por quê? Belden explicou. Do ponto de vista da pesquisa biológica, isso é sem dúvida de alto nível, rivalizando até com as conquistas da Torre Mágica, mas não tem nada a ver comigo. Não, o professor rugiu. Você vai simplesmente me matar e a esse novo humano assim? Se você me disser o que são a Arca e a Gula, talvez eu reconsidere. Assim que Belden terminou de falar, ele notou Jason chegando. É hora de isso acabar. Prepare-se para desaparecer. Belden levantou seu cajado. Em meio aos pedidos de misericórdia do professor, ele o queimou até as cinzas. Jason viu isso e se aproximou com preocupação. Sr. Escher, você está bem? Belden disse para não se preocupar. E você? Você cuidou do assassino? Jason explicou que lhe deu uma boa surra. Os ferimentos daquela pessoa eram obviamente mais graves. Ao ouvir uma resposta tão vaga, Belden suspeitou que o assassino tinha realmente escapado. Ele abriu as anotações do professor, que continham um mapa. Com base no terreno, aqui deve ser Matriz. Então o que é isso circulado em vermelho? Que intrigante. Naquele momento, Belden sentiu de repente uma forte dor de cabeça e perda de poder. Esses são sinais de magia esgotada. Será que eu usei meu poder mágico em excesso? Alguns dias depois que o plano do professor foi esmagado, Matras parecia ter voltado à paz. O prefeito ficou furioso ao saber do plano do professor e da passagem subterrânea. Os cavaleiros entraram em estado de alerta. Os cavaleiros reforçaram o bloqueio da passagem subterrânea. O que preocupava Belden era a poção estimulante de expansão de poder mágico. Graças à injeção da droga, eu encurtei o tempo de crescimento que um mago precisa. Agora alcancei o nível intermediário do terceiro escalão no sistema de magia de Veldon. É hora da próxima etapa. Enquanto isso, no trono de um castelo sombrio, um homem ouviu a notícia da morte do professor e sorriu sombriamente. Um problema resolvido. Preciso encontrar esse mago pessoalmente. Alguns dias depois, nos campos de treinamento de Matriz, Belden praticava magia agitando seu cajado. Nos dias anteriores, ele havia procurado o local marcado no diário do professor. Era uma antiga instalação abandonada e sem uso. Na floresta na fronteira de Matriz, bem abaixo de uma grande árvore, há uma entrada. Depois de abrir o mecanismo e entrar, não encontraram nada lá dentro além de ratos. Mas eles descobriram o emblema em forma de presa mencionado no diário do professor e uma pele de monstro espessa e resistente. Em relação à Ark Glutton, nenhuma informação útil foi obtida. Mesmo assim, Belden sentiu que tinha se saído muito bem, esmagando conspirações e trazendo a paz. A convite do prefeito, ele foi ao gabinete do prefeito. Sr. Escher,
Eu tenho uma dívida enorme com você. Graças a você por esmagar o plano do terrorista, mas não conseguimos obter informações mais úteis. Além disso, peço sua compreensão, pois devo manter suas contribuições confidenciais. Belden expressou compreensão, pois vazar o plano terrorista causaria pânico. Embora a reputação seja muito importante, o prefeito lhe prometeu outra forma de compensação, que é entrar no cofre de itens raros de Matrix, e você pode escolher qualquer item que quiser daqui. Uma espada de Mithril que pode ser infundida com poder mágico, armas avançadas e itens mágicos estão todos disponíveis aqui. Belden elogiou o material da espada, mas, infelizmente, é apenas uma espada. Então ele viu uma varinha mágica que poderia reduzir o consumo de conjuração, uma capa que aumentava ligeiramente a resistência. Estes não parecem muito úteis. Ele está considerando se deve escolher aquela espada e vendê-la. Enquanto ele contemplava, uma pequena caixa azul começou a ressoar. Ele abriu e perguntou ao prefeito o que era este anel, mas isso não parece estar relacionado à magia. Você pode escolher outra coisa. No entanto, essa seleção levou um dia inteiro. O prefeito não esperava que ele demorasse tanto. Com licença. É hora de fazer uma escolha. O que Belden finalmente escolheu foi um colar que libera automaticamente um escudo mágico. O prefeito pensou por um momento. Isso ainda é muito mesquinho. Ele pegou o anel que Belden estava olhando e deu a ele também. Isso surpreendeu Belden. Eu posso mesmo levar 2 itens? Você é o herói de Matrix. Pegar um pequeno acessório não é problema. Belden parecia feliz. Além disso, ficarei em Matrix por mais um tempo para encontrar algo que preciso. Enquanto isso, nas minas do território de Veyron, um trabalhador estava labutando. Uma martelada revelou um crânio duro. O capataz se aproximou e zombou dele por ser medroso. Mal sabia ele que o crânio com chamas fantasmagóricas apareceu atrás dele no segundo seguinte. O monstro morto-vivo levantou-se rapidamente, aterrorizante e grotesco, lançando ataques aos trabalhadores na velocidade da luz. As pessoas tentaram evacuar, mas a maioria já estava atrasada demais. Após este incidente, rumores começaram a se espalhar. Criaturas mortas-vivas apareceram nas minas de Veyron. Com o aparecimento dos mortos-vivos, Veyron declarou estado de emergência. Os sobreviventes do túnel espalharam a notícia, e todo o território entrou em pânico. A notícia da trágica situação de Veyron se espalhou por toda parte e chegou a Matrix através de mensageiros. Do lado de Matrix, os 3 membros da equipe de aventureiros ficaram boquiabertos. Belden e Iris pareciam muito próximos enquanto estudavam magia juntos. Belden vinha aprendendo essa magia de encantamento por um mês inteiro. Em seguida, numa floresta em Matrix, um orc apareceu à vista de Belden. Com o impulso do encantamento, tanto a velocidade quanto a força de Belden foram aprimoradas. Ele levantou seu cajado bem alto e o balançou diretamente contra o monstro. Sob a explosão violenta, o orc foi instantaneamente obliterado. Esta cena chocou Iris. Um mago havia matado um orc através de combate físico. O que mais este homem não poderia fazer? Belden expressa sua gratidão a ela. Os livros foram todos destruídos. Sem você, eu não teria aprendido encantamento. Isso fez Iris corar completamente. Esta pessoa é excepcionalmente capaz, mas modesta e humilde. Tão romântico, mas aparentemente desinteressado em romance. Após a caçada, eles retornaram ao castelo. Belden encontrou o mestre da guilda de aventureiros já esperando por ele. Ele explicou a Belden sobre o incidente dos mortos-vivos em Veyron. Um grande número de mortos-vivos apareceu nas minas subterrâneas de Veyron, e Veyron faz fronteira com Matrix. Muitos mortos-vivos os forçaram a procurar ajuda externa. Rumores sobre eles espalharem vírus e maldições assustaram os aventureiros. Ouvindo que você resolveu o complô terrorista, é por isso que vim pedir ajuda. Belden estava prestes a recusar, mas ele havia gasto uma boa quantia do dinheiro da recompensa. Era hora de acumular alguma reputação. A aparição de Belden nas ruas imediatamente atraiu elogios dos residentes pelo físico do mago terrorista. Ele ficou um pouco confuso, pois era a primeira vez que ouvia tal título. Outra coisa que ele não esperava era que a equipe de aventureiros também viesse. Você não tem medo dos mortos-vivos, Iris? A garota disse que, claro, estava com medo, mas não acreditava em rumores estúpidos como a propagação de vírus. E nós daremos apoio na retaguarda, não na linha de frente. Esta é uma rara oportunidade de treinamento. Belden sorriu levemente. Vamos torcer para que seja uma boa oportunidade. Já se passou um dia desde o início da expedição. Belden usou magia de voo continuamente para manter distância das carruagens. Todos não puderam deixar de se preocupar com o consumo de seu poder mágico. Nesse momento, Belden já havia sentido algo incomum, um exército de mortos-vivos à distância. Parece que civis estão sendo perseguidos. Vou voar para lá imediatamente. Eles ainda estão longe do ponto de origem, mas há um bom número deles. Esta é uma oportunidade.
Eu investi um mês inteiro para... Vamos testar seu poder. Este é um grimório que roubei da Torre Mágica. Apenas magos intermediários de terceiro nível ou mais fortes podem usá-lo. Nele, eu inscrevi um círculo mágico chamado Conexão. Este é o primeiro teste. Com esse pensamento, ele ativou diretamente a magia de manipulação de terreno. O chão onde os mortos-vivos estavam explodiu em uma cratera enorme. Belden cerrou levemente a palma da mão direita. Uma rocha gigante em forma de mão apareceu do subsolo, esmagando os esqueletos em fragmentos. Depois veio outro lançamento duplo com chamas. Bolas de fogo escaldantes queimaram completamente os monstros até as cinzas. Todos ficaram chocados. Ele voou por um dia e ainda tinha poder mágico para lançar uma magia tão poderosa. Depois de completar isso, Belden ficou pensativo. Ele registrou feitiços do elemento terra no grimório, e agora o poder estava ainda mais forte. Iris ficou muito chocada. Que poder tremendo! Será que ele já é um mago de quarto nível? Naquele momento, um monstro sobrevivente lançou um ataque contra Iris. Um homem musculoso apareceu e, com apenas um aceno de mão, o esqueleto explodiu em pó. Todos olharam para trás e viram que era um aventureiro de rank platina. Ele carregava um machado gigante nas costas. Estou perguntando a você, para onde foi a minha presa? A garota se assustou. Você quer dizer os mortos-vivos? Eles já estão mortos. O homem corpulento também ficou chocado. Havia dezenas deles, e estão todos mortos. O relatório dizia que havia um exército inteiro de mortos-vivos. Estão todos mortos, e essas pessoas estão completamente lesas. Ele notou Belden por perto. Cabelo branco, isso é obra sua? Fui contratado para caçar aquelas criaturas mortas-vivas. Já que você roubou minha presa, precisa me pagar. Belden deu um passo para trás. Estou bastante curioso para saber qual seria esse preço. O homem corpulento viu recuar e pensou que Belden queria uma luta 1 contra 1. A empolgação brilhou em seus olhos. Isso seria bem interessante. Os seguidores atrás gritaram em confusão. Por que Escher lutaria com um açougueiro? O açougueiro Garré não pode ser descrito apenas como perigoso. Ele é incrivelmente forte e tem um temperamento violento. Uma vez, bêbado, ele feriu cavaleiros que tentaram detê-lo. Ferir cavaleiros, isso não é um crime grave? Por que a guilda não o pune? Nesse momento, outra equipe de aventureiros apareceu atrás deles porque precisam do poder de Garak. O líder era o mago da equipe de Garak, Gord. Outro membro o incentivou a parar de falar e tentar parar os dois. Gord se aproximou para bloquear Garak e pediu que ele se acalmasse. Se eles lutarem, haverá mais problemas desnecessários. Deixe-me exibir magia para fazê-lo recuar. Gord zombou de Belden. Você parece bem convencido. Deixe-me mostrar meu poder. Com isso, Gord liberou pressão mágica. Belden sentiu a pressão mágica, apenas do nível intermediário de terceiro nível, sem efeito sobre ele. Ele concentrou levemente sua magia, seu olhar se intensificando. Gord desabou no chão, incapaz de suportar a poderosa pressão. Garak percebeu que algo estava errado. Esse cara derrubou Gord tão rápido. Gord não é fraco entre os magos. Ei, qual é o seu nome? Escher. Garak abriu um sorriso. Vejo você em Veyron. Assim, o conflito terminou rapidamente, e a equipe de despacho de Matres logo chegou a Veyron. Como precisavam proteger pessoas e transportar suprimentos, eles se atrasaram um pouco. Após o conflito de Belden com o aventureiro de rank platina, ele obviamente ofendeu a equipe. No dia seguinte, o Lorde de Veyron, Finard, os acolheu e recebeu. Eles logo se juntariam ao exército de Veyron para ir às minas. O objetivo era aniquilar todos os exércitos de mortos-vivos que aparecessem. Enquanto isso, a equipe de Garak também começou a partir. Os dois se encontraram, e Garak não pôde deixar de zombar de Belden. Não me diga que você está nervoso. Belden ficou sem palavras. Ele não se deu ao trabalho de responder. A batalha começou imediatamente. À primeira vista, os mortos-vivos pareciam intermináveis. O exército de Viren também era destemido, atacando diretamente em combate corpo a corpo, mas esses esqueletos se regeneravam mesmo depois de serem estilhaçados. Enquanto lutavam, um demônio de sangue irrompeu do chão, abrindo sua boca sangrenta. Os soldados só puderam recuar para evitar seu ataque. Neste momento crítico, Garak saltou alto como uma divindade descendente. Um demônio de sangue é perfeito para um aquecimento. Seu soco feroz carregava faíscas. Atingido por este golpe pesado, o monstro jazia impotente, com o sangue a fluir. Garak aproveitou a oportunidade para remover a cabeça do demônio de sangue. Esta cena chocou até o Lorde com seu poder. Mas no segundo seguinte, o homem corpulento atirou a cabeça do monstro em direção a Belden no topo da colina. Belden permaneceu desdenhoso. Garak provocou. Se você não vai mostrar seu poder, o que está fazendo aí parado, Escher? Assim que ele terminou de falar, o chão sob seus pés começou a tremer violentamente.
A magia de manipulação de terreno de Belden ainda não acabou. Chamas enormes dispararam para o céu. A equipe de Iris suava profusamente por perto. Escher usou 2 feitiços de grande escala consecutivamente. Garak lutou bravamente. Não esperava que alguém com uma aparência tão gentil tivesse um temperamento assim. Gosto disso em você. Vamos competir para ver quem mata mais esqueletos. Belden ficou totalmente sem palavras. Por que ele não foi esmagado agora há pouco? Então os dois exibiram suas habilidades, começando um massacre dos monstros. Sob a competição deles, as forças de Veyron alcançaram os arredores da mina com menos baixas. No entanto, a capacidade da mina era limitada. Apenas alguns podiam entrar. Garré e Belden foram, sem dúvida, escolhidos. Vendo Garré constantemente demonstrando boa vontade para com Belden, Goad rangeu os dentes de raiva. Ele se lembrou da cena daquele dia. Ele usou com sucesso a pressão mágica, mas foi feito de bobo por aquele cara, completamente incapaz de revidar. Ouvi dizer que aquele cara é de 3º nível, mas isso é simplesmente impossível. Ele definitivamente está escondendo algo. O exército esperou do lado de fora enquanto todos se reuniam e entravam. Liderando o ataque estava a batedora da equipe de Garak. Ela era bastante poderosa, definitivamente do ranking ouro, detectando perigo à frente. Equipes de aventureiros geralmente podem se ajudar, complementando seus pontos fortes. Essa era a vantagem da equipe. No entanto, o ambiente à frente deixou até Belden desconfortável. O comandante ordenou uma parada, pois pareciam ter chegado ao fim da mina. Belden queria usar poder mágico para detectar toda a caverna, mas os monstros poderiam descobrir. Se pudéssemos emboscar o inimigo primeiro, poderíamos salvar a todos. O grandalhão provocou. Você parece nervoso. Você sente o cheiro da morte? Eu garanto que há um morto-vivo poderoso por perto, e você realmente me interessa. Embora o achasse irritante, Belden ainda confirmou sua intuição e fez Iris ficar atrás dele. Naquele momento, uma luz emanou estranhamente das profundezas da mina. Diante da confusão de Belden, o líder explicou. Ao verificar outros túneis, eles descobriram que toda a luz vinha do final daquele túnel. Belden ficou imediatamente alerta. Além da entrada, não deveria haver outros túneis com luz. Estamos no subsolo. Como poderia haver luz? A cena seguinte encheu a todos de terror. Que lugar infernal é este? Um lugar como uma tumba com um esqueleto majestoso sentado sobre milhares de crânios, e o distintivo em seu peito era o metal real do Império Strais. Então, coisas do Império Strais aparecendo nas minas de Levan. Isso é muito estranho. Por que coisas de outro país estariam aqui? Esta é uma situação que nunca descobri em minha investigação. Garak estava ansioso para tentar e quis imediatamente lidar com este rei esqueleto, mas Gordo deteve. Deixe-me cuidar disso. Você não precisa se preocupar com apenas um morto-vivo. Deixe que eu faço. Sob seu comando, os sacerdotes iniciaram o ritual de purificação. Belden também se sentiu um pouco aliviado. Magia de purificação deve ser a solução ideal com um mínimo de baixas. Mas aquele cavaleiro parecia ter despertado. Ele atacou Gordo com uma velocidade extremamente rápida. Felizmente, Garak bloqueou o golpe a tempo. Pela sua velocidade de movimento, claramente não é um cavaleiro da morte comum. Poderia ser um cavaleiro da morte? O sacerdote ficou em pânico. Isso é chamado de Cavaleiro Lamentador. Embora o Cavaleiro Lamentador não se iguale ao poder de combate individual de um Cavaleiro da Morte, seu terror reside em outros aspectos. Ele tem a habilidade de comandar outros Cavaleiros da Morte em batalha. Então nosso plano de batalha é claro, derrotar o Cavaleiro Lamentador. Com isso, Belden ergueu seu cajado e ativou a magia de manipulação de terreno. Após a familiar explosão violenta, todos lutaram contra a legião de Cavaleiros da Morte. Enquanto Belden enfrentava o Cavaleiro Lamentador sozinho, o Cavaleiro Lamentador rugiu, desembainhando sua espada e avançando contra Belden. Belden recuou para aumentar a distância. Múltiplas flechas de fogo. Mortos-vivos são muito sensíveis e temem fogo e magia sagrada. Ele aumentou o poder de fogo novamente, conjuração dupla. Bolas de fogo transformaram a mina em um mar de chamas. O Cavaleiro da Morte ainda avançou através das chamas. Lança de chamas. Belden liberou seu golpe mortal. O fluxo de fogo escaldante perfurou instantaneamente o peito do Cavaleiro Lamentador com precisão, mas a ferida em seu corpo curou-se rapidamente e ele atirou a espada em sua mão contra Belden. Felizmente, o corpo de Belden era forte o suficiente. Eu não esperava que ele ficasse bem depois de levar aquele golpe. Antes que pudesse pensar mais, o monstro avançou contra ele novamente. Ele usou magia de congelamento. Em um instante, o Cavaleiro Lamentador foi congelado em uma escultura de gelo. Já que o fogo não funciona, usarei poder mágico bruto para esmagar você. Lança de terra tripla. Com a magia sendo ativada, o Cavaleiro Lamentador congelado foi diretamente arremessado por espigões de terra.
Mas o Cavaleiro Lamentador parecia não ter sido afetado, emanando uma pressão ainda mais aterrorizante. Até Belden ficou surpreso. Ele não apenas bloqueou a lança de terra, mas também mudou de forma. Pior ainda, uma dor severa atravessou a cabeça de Belden. Seu poder mágico parecia esgotado. Ele tentou desesperadamente se recompor. Se isso continuar, serei eliminado. Nesse momento, Garak, que estava no nível inferior, atravessou o chão e mandou o Cavaleiro Lamentoso pelos ares com um soco. Não vou deixar ninguém ficar com o prato principal. Ele reuniu sua força e suprimiu o Cavaleiro Lamentoso com seu machado. Então, com força total, ele socou o monstro repetidamente, mas quase simultaneamente, recebeu o contra-ataque do Cavaleiro Lamentoso. Garak se esquivou desesperadamente do golpe horizontal da espada pesada do Cavaleiro Lamentoso, e então se afastou. Belden se ajustou um pouco e se levantou. Garak olhou para ele. Por que você não descansa mais? Você consegue ao menos ficar de pé? Nunca pensei que me divertiria tanto com um cadáver. Vou tentar ganhar tempo. Você mira nele. Com isso, ele saltou alto. Seu machado mandou o monstro pelos ares com um golpe pesado. Infelizmente, teve pouco efeito. O Cavaleiro Lamentoso aproveitou o momento em que Garak se recuperava, chegando instantaneamente atrás dele. Felizmente, a explosão mágica de Belden o jogou para longe. Garak aproveitou e agarrou o Cavaleiro Lamentoso, usando toda a sua força para jogá-lo no chão. Saia da frente. Uma poderosa magia de chamas desceu de Belden. Enquanto Garak se esquivava freneticamente, ele não percebeu uma espada já o apunhalando. Ele tentou pará-la com o braço e a perna, mas ainda assim foi apunhalado no peito. O lado de Belden também não era otimista. O monstro avançou direto através das chamas, agarrando-o. No momento crítico, felizmente, o colar fez efeito. Mesmo assim, Belden foi arremessado pelo Cavaleiro Lamentoso. Belden, deitado no chão, tinha seu poder mágico quase esgotado, mas felizmente não sofreu um ricochete. Outro problema era que seu braço esquerdo também havia sido deslocado. O maior problema era que o Cavaleiro Lamentoso diante dele usava uma armadura vermelho-sangue, quase impenetrável. Vários sacerdotes também ousaram se juntar à luta, lançando longas cordas para amarrar firmemente o Cavaleiro Lamentoso. Mas devido à disparidade de poder, eles foram imediatamente arremessados. Felizmente, Garak os pegou. Gord, que observava secretamente por trás, pensou que a oportunidade havia chegado. Esta era a sua chance de se provar, derrotando o Cavaleiro Lamentoso. Ele lançou uma lança de terra, atacando o monstro de surpresa. No entanto, o poderoso Cavaleiro Fantasma apenas golpeou de leve, e as pedras voadoras atingiram a artéria principal de Gor. Vendo isso, Garak e o sacerdote correram imediatamente para salvá-lo. O Cavaleiro Lamentoso avançou, mas Garak o segurou com firmeza. Ele perguntou a Escher, de quanto mais tempo você precisa? Eu sei que você está acumulando poder. Um golpe poderoso, certo? Quanto tempo mais para recuperar sua magia? Apenas alguns segundos. Belden rangeu os dentes. Bom, o ânimo de Garak se elevou. Seus punhos do tamanho de sacos de areia socaram o Cavaleiro Lamentoso novamente. Vou esmagar o local onde foi perfurado antes. Aproveite a oportunidade para liberar magia. Mas a resistência do monstro ficou mais feroz, dando uma cotovelada no abdômen de Garak. Droga! Cadáveres devem ficar onde pertencem. Morra! Garak reuniu toda a sua força e golpeou o monstro, finalmente criando um grande buraco naquela armadura impenetrável. Agora, o Cavaleiro Lamentoso enfureceu-se instantaneamente, usando toda a força para arremessar Garak, a imensa pressão deformando seu corpo. Justo quando estava prestes a dar um golpe fatal em Garak, Belden correu para a frente. Seu oponente sou eu. A ferida em seu peito ainda não havia cicatrizado. Apenas uma chance. Chamas se reuniram nas mãos de Belden, mas um ataque separou os dois. A equipe de Iris também veio para dar apoio. Iris reuniu magia desesperadamente. Ela se lembrou de Belden lhe dizendo, você tem um grande talento para usar magia de gelo. Sob a cobertura de Iris, Belden encontrou outra oportunidade. A vitória nos pertence. O inconsciente Belden parecia cair em alguma memória. A memória do Cavaleiro Lamentoso. Eu definitivamente retornarei. Minha terra natal está esperando por mim, mas vimos coisas que não deveríamos ter visto. Por causa disso, nunca poderei voltar. Mesmo que eu ainda mantivesse a esperança, fui empurrado para a escuridão eterna. Não, Lorian. Belden também despertou subitamente do sonho. Iris e o sacerdote correram preocupados. Escher, você está bem? O Cavaleiro Lamentoso caiu. Depois disso, você desmaiou de repente. Deve ser porque você está segurando o pingente. Sinto uma vontade semelhante à do Cavaleiro Lamentoso. O sacerdote disse com preocupação, segurá-lo continuamente é prejudicial. Deixe-me pegá-lo. Belden recusou firmemente. Vou persistir com ele. Garak riu com vontade.
De qualquer forma, esse é o troféu dele. Além disso, Gord também se recuperou lentamente com a ajuda do sacerdote. Belden se levantou. Certo, tudo acabou. Vamos voltar. Uma criatura morta-viva que podia comandar os mortos-vivos, o Cavaleiro Lamentoso foi derrotado na mina. Lord Viren ficou muito chocado ao ouvir isso e ordenou que o local fosse limpo. Felizmente, entre aqueles que entraram na mina, nenhuma pessoa morreu. Vendo as memórias dos mortos, Belden se sentiu inquieto enquanto se sentava em uma plataforma alta. No entanto, uma coisa é certa, eu me tornei mais forte. Talvez a batalha seja a maneira mais rápida de se aprimorar, embora eu seja apenas de terceiro nível. Mas com o poder mágico aprimorado ao desafiar os céus e a conexão estabelecida pelo Grimório, posso liberar magia de grande escala de quarto nível. Mesmo assim, ainda estou longe desse objetivo. Pensando nisso, Belden cerrou o punho com força. Desde que eu não desista, com certeza vou alcançá-lo. Assim, o incidente dos mortos-vivos foi declarado encerrado. O clero permaneceu para monitorar a mina. Os aventureiros também começaram sua jornada de volta às aventuras. Garak estava um tanto triste e perguntou a Belden se ele estava de partida. Parece que você não planeja se tornar um aventureiro ou mercenário. Você vai se tornar um cinza? Vendo a expressão confusa de Belden sobre o que era um cinza, Garak explicou. Um cinza é como um intermediário sombrio que vende inteligência para aqueles com poder e garantias. Ao mesmo tempo, eles também atuam como intermediários, repassando pedidos para aventureiros e mercenários. Tudo isso era novidade para Belden, que sempre havia permanecido na torre. Garak acrescentou, há muitas pessoas como você que desejam riqueza, mas não querem ser limitadas por regras. Por que você está me contando tudo isso? Belden ficou perplexo. Garré sorriu. Porque passamos pela vida e pela morte juntos. Isso é o suficiente para nos tornarmos camaradas, não é? Belden ficou pensativo. Se houver missões de alto risco, enfrentarei oponentes poderosos e terei oportunidades de ficar mais forte. Naquele momento, Iris também estava pronta para partir. Ela chamou por Belden. Ash, vamos. Eu ainda quero aprender mais sobre magia elemental. Por que você está aí parado? Você não está pensando em voltar voando, está? Você ainda está ferido. Belden sorriu levemente. Preciso ir a outro lugar para usar magia elemental. Apenas continue treinando como tem feito. Ao ouvir isso, lágrimas brilharam nos olhos da garota. Tudo aconteceu tão de repente. Sob as instruções de Belden, ela aprendeu muitos feitiços e magias que não havia aprendido nem na academia. Embora soubesse que eles eventualmente se separariam, ela não esperava que fosse hoje, tão cedo. Adeus, até nos encontrarmos novamente. Belden sorriu. Adeus. Da próxima vez que nos encontrarmos, terei crescido o suficiente para te impressionar. Enquanto isso, Roeblin queimava de raiva. Ela agarrou um suspeito e exigiu, fale. Por que vocês atacaram a Torre de Magia Boêmia? Este lugar chamado Hora Sombria era um ponto de encontro para magos caídos. Neste lugar, Roeblin também não encontrou a verdade sobre o ataque à torre. Será que todos aqueles membros de baixo escalão não sabiam de nada? Pensando no rosto gentil de Belden, ela não pôde deixar de sentir raiva e tristeza. Então, um homem a deteve. Eu não esperava que uma magia de segundo nível tivesse um poder tão tremendo. Como esperado, constituições especiais são diferentes. Quem falava era o terceiro discípulo do mestre da torre. Roeblin declarou friamente que cuidaria disso e disse ao homem para não se intrometer. O homem sorriu de forma obsequiosa. Como eu poderia suportar deixar você, que pode se tornar a quarta discípula do mestre, caminhar para o perigo? A garota olhou com desdém. Você deveria se preocupar com a sua própria tese. Teoria da multicontinuidade. 7 anos se passaram. Você ainda tem o mesmo talento que tinha há 7 anos? O homem disse que muitas palavras daquela época eram rumores. O mestre da torre certificou a tese como minha. Ou você está com inveja? Roeblin sorriu com desprezo. Eu só estou curiosa sobre alguém com tanto talento. Depois de 7 anos inteiros, só conseguiu subir para o 4º lugar. Após a zombaria, a garota foi embora diretamente, deixando o rosto do homem sombrio. Maldita! Como ela ousa? Ela estar descontrolada era uma coisa, mas ousar falar bobagem sobre assuntos enterrados há anos. Felizmente, Belden já está morto. Ninguém pode expor aquela minha tese. Lidar com um peixe pequeno de terceiro nível não será difícil. Mas se eu for precipitado demais, perderei o favor do mestre da torre. Desde que eu trabalhe com firmeza, o mundo ainda é meu. Enquanto isso, depois de deixar o território de Veyron, Belden parou em uma vila cinza. Era uma cidade chamada Cairn, renomada pela indústria e manufatura. No entanto, sob essa fama, a desigualdade de riqueza era enorme. As favelas de Cairn eram totalmente notórias. Belden veio para as favelas. Ele precisava encontrar o que estava procurando aqui.
Ao longo do caminho, o fedor dos mendigos era insuportável. As favelas aqui eram o lugar mais miserável do ducado. Finalmente, ele parou em um prédio marcado com um sinal de flecha pálida. Deve ser aqui onde ficava o intermediário de informações. Ele empurrou a porta para abri-la. O lojista impaciente, ao ouvir que ele foi recomendado pelo açougueiro Garik, pulou os procedimentos e o deixou entrar no subterrâneo. Lembre-se de não causar problemas. Belden entrou no porão, onde uma pessoa totalmente envolta em bandagens começou a guiá-lo. Então ele viu um grupo de pessoas esperando, incluindo alguns magos. Parece que todas essas pessoas vieram ao intermediário para investigar informações. Belden entrou em uma sala mais ao fundo. Desta vez, um homem de cabelo verde estava esperando lá. Ele se apresentou como Pali, o responsável pelas operações do sul da Grey. Após alguma conversa, Pali parecia bastante ciente das atividades recentes de Belden. Ele disse que poderia arranjar tarefas comissionadas para Belden. No entanto, obter informações vinha com riscos. Então, Belden precisava melhorar seu desempenho para se provar. Belden calculou internamente. Melhor pegar uma comissão primeiro, receber o pagamento enquanto aumento meu nível. Então ele assinou o contrato. Com base na personalidade de Belden, que era mais parecida com a de um aventureiro do que a de um mercenário, Pali lhe deu sua primeira tarefa comissionada, caçar lobos uivantes. Geralmente, para a caça de monstros, o Estado designaria isso para as guildas. Às vezes, os senhores despachavam exércitos para suprimir monstros e ficar com todos os espólios. Mas essa prática às vezes causava a proliferação de monstros, transformando territórios em ninhos de monstros. Então, geralmente, os direitos de lidar com monstros ainda eram dados às guildas. É perfeitamente normal que os senhores queiram garantir os melhores espólios para si. Por exemplo, as cordas vocais do lobo uivante são materiais caros. No final, a Grey satisfez os interesses de várias nações, e Belden era um dos comissários. Na floresta, Pali e um oficial vieram inspecionar a presa. Ambos elogiaram muito a excelente conclusão desta missão. Este tipo de resultado não parece algo que um mago de terceiro nível poderia alcançar. As presas comuns foram eliminadas por ele com magia de ataque em área, enquanto o lobo uivante alvo foi tratado muito bem, protegendo as preciosas cordas vocais. O oficial afirmou que, de qualquer forma, desta vez foi bastante notável. Verdadeiramente impressionante. Enquanto isso, Belden estava em uma loja. Há alguns dias, ele encomendou à loja uma armadura de couro de monstro javali e esperava que o comerciante pudesse tentar consertar aquele anel. Este parecia ser um anel severamente danificado. Depois disso, Belden continuou em Kern enquanto aceitava as comissões de Pali. Completar trabalhos e receber pagamentos tornou-se a vida diária de Belden, incluindo, mas não se limitando a, matar monstros, perseguir criminosos, invadir mercados ilegais de escravos. Um mês depois, o Anel de Matres foi finalmente totalmente reparado, embora seus efeitos permanecessem desconhecidos. Belden pegou o anel de volta para pesquisá-lo ele mesmo. Nesse momento, uma garotinha esbarrou acidentalmente na perna dele. Belden rapidamente equilibrou a menina e protegeu seu sorvete. A avó que chegou se desculpou apressadamente. A culpa é da minha neta. Para agradecer por ajudar minha neta, posso ajudar a adivinhar seu destino. Incapaz de resistir à persuasão da idosa e da jovem, Belden a deixou tentar. Inesperadamente, depois que ele terminou de escolher as cartas, a velha começou a suar frio. Ela teve que desconversar. Desde que você viva bem como está agora. As duas observaram Belden partir. A garotinha perguntou curiosa. Vovó, você não adivinhou nada? A velha explicou que apenas se sentiu extremamente chocada. Nas cartas que ele tirou, o deus da vida, o deus da morte e o deus do destino estavam todos invertidos. Isso significa que ele está em um estado caótico, desvinculado do destino. A partir desse caos, não consigo vislumbrar o futuro. Ele pode ser alguém que desaparecerá sem deixar nada para trás, ou talvez alguém que ascenderá rapidamente, possuindo tudo e governando o mundo. Um ser que carrega infinitas possibilidades. Só rezo para que seu potencial não traga escuridão ao mundo. Ao mesmo tempo, o anel de Belden brilhou e um enorme padrão azul apareceu de repente diante dele. Em outro lugar, um velho viu uma estrela enorme aparecer no céu e ficou bastante confuso. Depois de anos de astrologia, nunca viu um fenômeno tão anormal. Um corpo celeste que deveria ter caído ainda existe. De repente, ele começou a tossir sangue violentamente. O anel de esmeralda em sua mão brilhou intensamente. Seguindo a orientação do anel, Belden viajou de Kern para as montanhas Bade. Aqui, o vento frio uivava, e ele não tinha ideia do que o esperava no destino do anel. Para evitar ser rastreado, ele escondeu isso de Pali e não usou magia, chegando aqui de carruagem. À frente havia uma vila nas montanhas Bade. Belden inspecionou um pouco os arredores.
Como o destino do anel é uma floresta, é melhor contratar um caçador para me familiarizar com o terreno. Vendo Belden passar, uma garota encapuzada revelou um sorriso indescritível. O que eu acabei de ver? Lindo demais. Aquele homem de agora é totalmente o meu tipo. Belden descobriu que as árvores da floresta mudavam de cor em intervalos regulares, então ele voou alto para inspecionar a situação. Só então ele percebeu que a floresta era na verdade um enorme círculo mágico. Momentos atrás, Belden estava vagando pela floresta sem nenhuma pista. Não importava como ele usasse a detecção mágica, ele não conseguia encontrar nenhum vestígio. Este era o terceiro dia dele seguindo a orientação do anel, e até o caçador estava exausto. Ao descobrir a normalidade da floresta, Belden ficou profundamente chocado. Um arranjo de círculo mágico tão poderoso era extremamente complexo, desmontá-lo levaria cerca de 1 hora. O mestre do círculo despertou de seu sonho. Ele engoliu uma poção vermelha sentindo uma profunda sensação de impotência. Esta poção parece não funcionar mais, mas devo aguentar. O dia em que o mundo mudará está quase chegando. De repente, descobriu aterrorizado que havia alguém atrás dele. Quem é você? Você foi enviado pela Hora Sombria? Belden apareceu lentamente. Não sei por que você mencionou esse nome, mas eu só vim seguindo este anel. Espere. Isso é Lua Nova. Ele tossiu outra golfada de sangue. Onde você conseguiu esse anel? Belden foi cauteloso. Primeiro, explique por que você está aqui. O velho provocou. Eu gosto disso em você. Você é cuidadoso. Eu vou te contar sobre o anel. Mas antes disso, me diga como você passou por aquela barreira. Todas as passagens estavam seladas. Quando soube que Belden passou 4 horas desmontando o círculo mágico, ele ficou chocado. Este jovem tem uma habilidade e conhecimento tão espantosos, então ele explicou a origem do anel. Você pode até ver isso como destino. Eu perdi esse anel há 15 anos. Meu nome é Akan. Eu já fui um alquimista e mago de 5º nível. As pessoas me chamavam de sábio. Naquela época, eu tinha um amigo de 6º nível que propôs que estabelecêssemos uma sociedade de pesquisa mágica. Foi assim que a Hora Sombria surgiu. Ao longo dos anos, crescemos de algumas pessoas para várias centenas. O mundo nos invejava e temia porque nosso poder excedia o de uma pequena nação. Mas meu amigo nunca levou a Hora Sombria pelo caminho atual. Sempre foi um lugar de pesquisa mágica. Pelo menos não foi até a morte dele. Quem o matou foi um aprendiz que treinamos juntos. O nome dele é Dar. Todos nós fomos enganados por ele antes, incapazes de ver sua verdadeira natureza. Eu imediatamente o enfrentei em batalha, mas naquela altura ele já havia alcançado o 6º nível. Ele matou quase todas as nossas forças, e eu perdi todo o meu poder mágico e comecei a fugir. Até 15 anos depois, encontrando você aqui. E tenho estudado astrologia ao longo dos anos, ganhando alguma habilidade para prever o futuro. Eu deixei o par de anéis da Lua Nova há 15 anos e só pude esperar aqui. Você é o destinado a salvar o mundo do mal. Belden ficou atordoado. Um pedido tão grandioso deve ter um preço. O que você pode me dar? O velho disse seriamente. Se você concordar, sábio do gelo Akan, nós lhe daremos todas as minhas conquistas. Belden ficou surpreso. Essas palavras eram difíceis de entender. Em seu coração, ele guardava apenas uma raiva infinita pela torre mágica e seu mestre. No entanto, o velho à sua frente colocou salvar o mundo antes da vingança contra a Hora Sombria. Ele perguntou confuso, aquelas conquistas que você mencionou? O que você quer dizer? Enquanto os dois conversavam, vozes surgiram de repente por trás. 3 figuras encapuzadas entraram. Finalmente te encontramos, Akan da Jesus, traidor da Hora Sombria. Akan ficou chocado. Hora Sombria. Como vocês encontraram este lugar? Como ousam? Auras mágicas poderosas emanavam das figuras. Cuidado com o seu tom. O velho ficou furioso. Eu fui o professor dele. Como ousam me atacar? O líder explicou, nós te encontramos detectando seu uso de dispositivos de rastreamento mágico. Você acha que o líder viria pessoalmente por um velho como você? Vamos direto ao ponto. Não muito tempo atrás, a torre mágica desabou. Inúmeros magos morreram. Nada parecido já aconteceu antes, e alguém colocou a culpa em nós, então os assassinos do mestre da torre estão constantemente nos caçando. O líder Dark acredita que você é suspeito neste incidente. Você nega? Akan estava furioso. Se eu tivesse o poder de derrubar a torre mágica, Dark já estaria morto. Belden, que estava por perto, não podia mais ficar parado. Fogo, lâminas de vento, gelo, magia tripla jorrou. Os 3 ergueram escudos para bloquear. Droga. Akan tem discípulos. Entre os 3, uma garota estava extremamente animada, simplesmente um item de colecionador requintado. Ela invocou chamas e avançou. Seu rosto é perfeito para minha coleção. Belden percebeu que era um escudo mágico de 4º nível. Ela apareceu instantaneamente ao lado de Belden.
Enquanto os outros dois magos de quarto nível primeiro observavam a situação, eles sentiram que Belden também era de quarto nível intermediário. Vendo a mulher avançando loucamente contra ele, Belden ergueu a mão com uma lança de terra. Para o choque de todos, o feitiço de terceiro nível de Belden superou facilmente a magia de quarto nível. Não só a pressão mágica deles não teve efeito sobre ele, como a lança de terra perfurou facilmente a parede de fogo, arranhando o rosto da mulher. Belden aproveitou a vantagem, agarrando-a pelo pescoço e depois pressionando-a contra o chão. Sem hesitação, seu cajado apunhalou em direção à garganta de Felice. Felizmente, seus companheiros intervieram. A resgatada Felice rangeu os dentes. Droga, moleque! Como ele ousa? Antes que ela terminasse de falar, espinhos de terra subitamente romperam de baixo, lançando-a pelos ares. Isso é magia de manipulação de terreno. O chão da sala se despedaçou instantaneamente. O feitiço incomum usado em combate chocou a todos. A derrotada Felice ainda clamava para matar Belden. Belden sentiu que seria uma batalha difícil e disse a Akan para se esconder no quarto. O velho permaneceu calmo, pegando um círculo mágico vermelho. Esmagá-lo no chão criou uma explosão massiva. Belden aproveitou a oportunidade para escapar com ele. Os dois chegaram a um laboratório subterrâneo. Akan o levou para abrir uma grande porta, depois pegou uma poção da mesa e a entregou a Belden. Entre os mentores de magia, Akan é um grande mentor de magia. Ele coletou ervas e as moeu sob a luz das estrelas. A poção diante de você é sua obra-prima, criada ao longo de 5.000 dias. Bebê-la adicionará elementos ao seu corpo nunca antes experimentados, um reino que nenhum mago mortal tocou. Não tem efeitos colaterais. Se não for adequada para você, seus efeitos desaparecerão. O tempo é curto. Não exigirei que você realize meu desejo ou busque simpatia. Pegue. Eu só espero ver até onde meu destino pode ir. Belden examinou a poção e sentiu que ela realmente continha um poder mágico místico. Acho que posso confiar nele. Ele abriu a garrafa. Preciso corrigir um ponto. Neste mundo, não existe algo como destino. Com isso, ele bebeu a poção resolutamente. Algo mudou nos olhos de Akan. Como um grande mentor de magia que estudou astrologia por metade da vida, ele agora percebeu que o destino predestinado não existia. Depois que o jovem bebeu sua poção, ele sentiu o destino há muito predestinado começar a se distorcer. O jovem mago diante de seus olhos era, na verdade, aquela estrela que reina suprema sobre o firmamento. Nunca pensei que aquele que veio para negar o destino apareceria diante de mim na forma da morte. Excelente! Eu lhe darei tudo o que possuo. Avance, ceifador rebelde. Ele colocou a mão no ombro de Belden, ativando a magia de transferência de memória. Uma luz brilhante e massiva brilhou. Belden também recuperou a consciência. Ele apenas perdeu o foco, sem saber o que aconteceu, mas uma força mágica normalmente poderosa surgiu de dentro. Akan suspirou. Foi um sucesso, jovem mago. Eu nem sei o seu nome. Meu nome é Escher. Não, meu nome é Belden. Ouvindo isso, Akan não conseguiu mais se levantar. Belden, por favor, queime meu corpo. Belden lavou o velho silenciosamente. As memórias de toda a sua vida estavam agora em sua mente. Ele disse que, pelo bem do mundo, por favor, acabe com as atrocidades da Dark Hour. Claro, eu farei isso. Belden removeu o anel e o atirou nas chamas. Obrigado. Agora posso usá-lo. Magia do quarto círculo, terremoto. Enquanto isso, os três magos rastrearam todo o caminho, mas não encontraram nenhum vestígio de Akan. Droga. Até a detecção de magia falhou. Akan talvez já esteja morto. Aquele velho absurdo deve ter preparado armadilhas. Quando o encontrar, vou despedaçá-lo. Enquanto discutiam, de repente, eles sentiram uma poderosa força mágica emanando do chão. Todos voaram vigilantemente para cima para evitá-la. No segundo seguinte, o chão explodiu em fragmentos com um estrondo. Merda, é um terremoto? Nós quase morremos. Mas o líder percebeu que esta era uma magia de quarto nível. Então, uma poderosa onda de luz desceu do céu. Antes que o homem pudesse se virar, ele foi atingido pelo cajado. É a pessoa que estava ao lado de Akan. Belden olhou para sua mão, maravilhado que a magia de raio também havia sido expandida. Meu poder mágico agora é vasto como o oceano. Graças a Akan, alcancei o quarto nível intermediário. Com um coração grato, vou apagar completamente a organização chamada Dark Hour. O homem encapuzado sentiu que a magia de Belden era normalmente poderosa e não ousou ser descuidado. Mas mesmo preparado, ele ainda foi atingido por um raio no segundo seguinte. A mulher enlouquecida avançou em Belden com chamas. Vou te queimar até as cinzas. Belden permaneceu calmo, também erguendo chamas para bloquear. A mulher zombou, ousando usar fogo na minha frente.
Deixe-me mostrar a diferença entre o quarto e o terceiro nível, mas ela ficou instantaneamente perplexa, porque as chamas mágicas de Belden superavam em muito as suas. A torrente de chamas escaldantes a engoliu imediatamente. Belden disse casualmente, já cuidei de um. Vendo sua companheira ser queimada até as cinzas, o homem de cabelo comprido ficou furioso. Eu vou te matar. Ele usou toda a sua força em uma magia de controle telepático em Belden. Belden parecia desdenhoso, usando magia do mesmo atributo. Vendo todos os ataques bloqueados, ele ficou chocado que o controle mental daquele homem também era tão forte. Tarde demais para escapar, ele foi instantaneamente estilhaçado pela pressão mágica. A bússola mágica de rastreamento também caiu. Belden estava bastante interessado. Preciso estudar isso com cuidado. Ainda há mais um mago. Afinal, ele escapou? Se um mago de quarto nível foge com toda a sua força, nem mesmo eu consigo alcançá-lo facilmente. Então, usarei o legado de Akan. Uma luz branca brilhante brilhou na mão de Belden. Enquanto isso, o homem fugia freneticamente, tendo atravessado várias montanhas. Não sou páreo para ele sozinho. Preciso chamar reforços. Este cara representará uma grande ameaça para Darkawar um dia. Mas ele sentiu uma energia massiva se fixando nele. Isso é detecção de magia? Eu já corri tanto, e ainda assim a essa distância ele ainda pode me detectar. Belden levantou levemente a mão, liberando o poder mágico. Uma estrela tão deslumbrante quanto o sol apareceu sobre a cabeça do homem. O amanhecer já chegou? Impossível. Ainda devem faltar pelo menos 2 horas para o amanhecer. Isso não é um desastre natural. Preciso escapar rapidamente. Preciso relatar a situação dessa pessoa para a organização. Mas quando ele percebeu que a fuga era impossível, ele se desesperou completamente. Espere. Uma magia assim realmente existe? Eu nunca ouvi falar disso. Você está mentindo. Impossível. Ele é apenas um mago de quarto nível. Em um instante, uma luz massiva o envolveu na montanha nevada, tão deslumbrante quanto o sol. O poder era tão grande que até a cordilheira se partiu. Depois de lançar o feitiço, até Belden se sentiu tonto. Esta magia consumiu metade do meu poder mágico. Definitivamente não é um truque comum. Isso é Meteoro, uma das 5 estrelas de Akan. O poder é tremendo, mas o consumo é insuportável. Preciso melhorá-lo. Na sede da Darkawar, o líder questionou seus subordinados. Você está dizendo que todos que perseguiam Akan desapareceram? Os subordinados disseram que aquelas pessoas podem ter sido mortas. Encontrei um morador. Dark se virou com intenção assassina, e então começou a usar transferência de memória para acessar as memórias do aldeão. O aldeão que se levantou à noite para verificar seus campos viu o céu clarear anormalmente. Dark percebeu imediatamente que eram vestígios de magia, poderosos o suficiente para fraturar montanhas e queimar florestas, uma magia de fogo muito poderosa. Com uma magia tão poderosa, não importa quantos venham, eles seriam aniquilados. Mas como aquele velho impotente conseguiu fazer isso? Será que ele encontrou o santo de ruas? Se for Akan, ele já está no nível de mentor mágico. Isso não é impossível, mas ele já deveria estar morto. Não há necessidade de desperdiçar recursos com os mortos. O desaparecimento daqueles 3 não afetará o desenvolvimento da Darkawar. Eles morreram de forma significativa. Naquele momento, outros subordinados vieram relatar informações. A filial próxima do Império foi quase eliminada pela força de extermínio Boêmia. Dark ficou furioso. Vão. Recuem às linhas de frente. Sendo humilhado por algo que não deveria ter acontecido, aquele velho mestre da torre enlouqueceu. Já que chegou a este ponto, vou matar todos vocês. Semanas depois, Belden estava a desfrutar do seu chá da tarde. Esta era a cidade resort de Brian. Não muito tempo atrás, a Hora Sombria teve um conflito na residência de Akan. Então, Belden escondeu-se aqui. Ele agora era um mago de quarto nível. Geralmente, o primeiro e o segundo nível formam a base. O terceiro nível é todo sobre magia e feitiços. O quarto nível significa magia em larga escala. Consegui alcançar o quarto nível em tão pouco tempo. A poção e os feitiços de Akan merecem o crédito. Até alguém como eu, que estudou inúmeras teorias e fórmulas na Torre Mágica, ficou chocado com o seu poder místico. Como se pode criar magia sem atributos elementares? Talvez apenas mentores de magia que transcendem as leis da magia possam criar milagres. Não importa quantos feitiços e magias eu domine, isto ainda é um milagre. Ainda há muito tempo. O que preciso fazer é melhorar gradualmente a magia de Akan. Ele inscreveu 5 estrelas naquele padrão. Neste momento, só consigo usar uma. O poder é tremendo, mas não é prático em combate. Se ao menos eu pudesse dividi-lo em pequenos meteoros. A pensar em todas estas questões triviais, ele começou a organizar os seus pensamentos. Pensando bem, eu também deveria estabelecer a minha própria organização. Começar por aí. Mas que lugar seria melhor?
Nesse momento, ele viu uma guilda de mercadores de cassino. Na sua memória, naquela noite Pia disse-lhe para apenas mencionar o seu nome. Num instante, o chefe da associação de mercadores estava radiante. Então, o senhor é o benfeitor da nossa família. Ele apresentou entusiasticamente a Belden os produtos da sua associação. Belden foi direto ao ponto, perguntando onde poderiam ser comprados produtos mágicos. O lojista ficou um pouco perplexo, mas ao ouvir que ele queria produtos mágicos personalizados, começou a sua apresentação. Conheço um grande artesão, mas ele é provavelmente um aprendiz de uma criada reformada de uma pequena aldeia. Ele é um bêbado e viciado em jogo. Ouvi dizer que os credores estão à procura dele. Nesse exato momento, o artesão estava cercado por credores. O quê? Nem um tostão? Vou te matar à pancada. Se não tivesses perdido tudo no cassino, não estarias endividado agora. Quando estava prestes a ser espancado, Belden apareceu. Quer dizer 8 milhões de moeda? Eu pago. O credor principal sorriu com desprezo. Miúdo, a gozar conosco. Agarrem-no. Deem-lhe uma lição. Esperem. Um credor com olhos atentos deu um passo à frente. Nenhum de vocês vê qual é a identidade deste miúdo? Quando eu era jovem e Brian ainda era uma cidade do crime, apareceu um mago magricela. Mas essa magreza era apenas uma ilusão. Todos os que o enfrentaram foram eliminados. Nem me lembro como sobrevivi àquele dia. Depois ele rugiu. Vou mostrar-vos o que quero fazer. De repente, ele ajoelhou-se no chão a pedir desculpa. Desculpe. Não sabíamos que o senhor era um mago. As dívidas do bêbado estão perdoadas. Ele não deve nada. Depois de eles saírem, o artesão perguntou a Belden quem ele era. Belden declarou o seu propósito e quem o indicou. Ele queria encomendar um item mágico, e depois estendeu a mão para o ajudar a levantar-se. Isto é aceitável? Claro. O artesão concordou prontamente e podia deduzir 8 milhões da comissão. Alguns dias depois, Belden estava a desfrutar do seu chá da tarde. Ele maravilhou-se com a bússola engenhosamente desenhada da hora sombria, e depois nomeou o novo atributo obtido de Akan como luz estelar. Este poder conecta-se à magia da constelação no céu noturno, mas Belden ainda não consegue controlá-lo totalmente. O problema é que os seus circuitos mágicos diferem dos de Akan, causando reações mágicas diferentes. Ele tentou muitos métodos sem um progresso particular. Enquanto ele ponderava, um homem sentou-se silenciosamente à sua frente. Finalmente encontrei-te. Deixe-me apresentar-me. O meu nome é Resno, da Arca. Belden ficou assustado. Ele já tinha ouvido este nome várias vezes. A Arca, este nome oposto a Gula. Por que é que me procuram? Resno consolou. Não fique nervoso. Não lhe faremos mal. Simplificando, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. A sua morte do professor beneficiou-nos, por isso seguimos o seu rastro e ajudamos a apagar os seus vestígios. Considere isso a nossa forma de retribuir o favor, embora às vezes percamos o seu rastro. Ao ouvir isto, o olhar de Belden tornou-se instantaneamente mais aguçado. Uma pressão mágica aterradora emanava dele. Não sei como me seguiram, mas deixem-me ser claro. Não tentem espiar o meu paradeiro. Resno pediu desculpa rapidamente. Garantimos que não o espiaremos mais. Vendo-o ligeiramente apaziguado, Resno pediu desculpa novamente, e depois explicou o seu propósito. A Arca é bastante amigável para com o Sr. Escher. As suas ações ao matar o professor deixaram-nos uma profunda impressão. Ele começou a explicar a ideologia da Arca, que, ao contrário da Gula, promovia a evolução humana através da devoração. A filosofia central da Arca é que os humanos evoluíram através da adversidade e das provações. Quando o observamos continuamente, descobrimos que o Senhor personificava os nossos ideais. Por isso, convido-o a fazer parte da nossa Arca. Belden recusou sem pensar. Não deveria estar aqui só por isso. Resno pegou numa caixa e deu-a a Belden. Por favor, considere isto como nosso agradecimento pelo incidente com o professor. Dentro há um bracelete de recuperação caro que permite ao usuário restaurar rapidamente o poder mágico. Belden perguntou, confuso. Este presente é muito caro. Pessoas que correspondem à sua ideologia são tão importantes assim? Os outros sorriram. Isso é secundário. O mais importante é manter boas relações com você. A Arca e a Gula são inimigos? Belden perguntou novamente. Resnor explicou pacientemente. É uma questão ideológica. A Gula abandona a antiga humanidade, buscando uma nova humanidade. A Arca busca aqueles que podem guiar a humanidade através de inúmeras provações. Os dois sempre divergiram devido a filosofias conflitantes. Bem, já que eu disse o que vim dizer, devo me retirar. Se estiver interessado na Arca, por favor, vá para o noroeste, para Lorien, em um mês. Lorien é uma cidade adjacente à Floresta Demoníaca. Runas mágicas são uma antiga tecnologia de criação mágica, superando em muito qualquer tecnologia atual. Ninguém consegue recriar o processo de inscrever runas, eles só podem tentar ativar relíquias rúnicas.
Belden pegou um anel com uma runa selada nele. Ele perguntou a Pali se ele conhecia alguma informação sobre runas. Belden agora é um mago de 4º nível. Seu equipamento também precisa de uma atualização. Em outras palavras, é hora de usar os tesouros trazidos da Torre de Magia. Como materiais e custos ainda são problemas, ele deixou isso de lado temporariamente. Agora há outro tesouro cujo selo rúnico ele precisa destravar. Pali pensou com a mão no queixo. Runas, eu tenho alguma informação. Eu conheço um especialista em runas, mas devido à raridade desse campo, é inconveniente para você encontrá-lo. Mas, Sr. Escher, você acabou de receber um pedido especial que pode ajudar. Embora você possa recusar este pedido, o cliente por acaso sabe o endereço do especialista em runas. Ele é rigoroso, mas se você aceitar o pedido dele, ele muito provavelmente irá te ajudar. Então Belden veio para a mansão do conde a seu convite, guiado por um cavaleiro. Belden viu a verdadeira aparência do conde. Este é o conde Rodan. Ele já comissionou Belden várias vezes. Após uma breve hospitalidade, o conde foi direto ao ponto. Tem um assistente chamado Barão que foi executar uma missão e deveria ter retornado há muito tempo, mas ele e os cavaleiros da guarda nunca mais voltaram. Continuei enviando reforços sem receber notícias. Para esta operação de busca, conhecimento e habilidade são cruciais, e é por isso que estou procurando por você. Como você completou todas as tarefas que eu lhe designei, sua habilidade está confirmada. Você servirá como segundo em comando dos cavaleiros. Há algum problema em partir esta noite? Belden perguntou se poderia operar sozinho. Tente cooperar. Se precisar agir sozinho, você tem permissão. Belden concordou e perguntou ao conde sobre o especialista em runas. O conde Rodan apontou para trás dele. Ele já está hospedado aqui há um tempo. O nome dele é Ronald. Em sua juventude, ele pesquisou runas por muitos anos. O conde se levantou para sair. Tenham uma boa conversa. Ronald explicou que poderia responder a qualquer pergunta dentro de seu conhecimento. Belden pegou diretamente o anel roxo. Você pode destravar o selo mágico neste anel? Se sim, eu pagarei qualquer taxa. Ronald observou cuidadosamente. Este anel era muito valioso. Este anel é chamado de transcendência. O usuário pode aprimorar todos os 5 sentidos, e é um item de efeito contínuo. No entanto, todos os sentidos se sobreporão. Um mago de 3º nível intermediário como você pode cair em um ciclo de tontura e despertar. A mão de um mago corre o risco de ser decepada. Mesmo com excelente condição física, não funcionará. Então escreva a runa diretamente em meus circuitos mágicos, disse Belden seriamente. Ao ouvir isso, Ronald começou a suar frio. Você é louco. Isso vai destruir seus circuitos mágicos. Mesmo que tenha a sorte de sobreviver, perder um braço seria inútil. Mas os olhos de Belden estavam totalmente sérios. Como pesquisador de runas, ele também queria tentar inscrever runas em um corpo humano. Após hesitar, ele concordou com o pedido de Belden. O que ele não sabia era que Belden já era um mago de 4º nível e estava preparado desde que deixou a Torre de Magia. E agora ele apenas sentia seus 5 sentidos acelerados, como se fosse perder a sanidade a qualquer momento. A cena mudou. A ordem dos cavaleiros partiu em peso. O comandante recebeu um conselho de um homem velho. Embora não saibamos o que aconteceu na floresta, as feras e os orcs estão todos tremendo de medo. Eu vivi aqui por 70 anos e nunca encontrei algo assim. E Belden, viajando com eles, parecia distraído desde o início. Os cavaleiros avançaram para dentro da floresta. Logo, eles tinham alguma informação. Eles encontraram a carruagem do Conde Visconde. Ela havia sido cortada ao meio, mas nenhum vestígio indicava que tipo de ataque sofreu. Naquele momento, o comandante olhou para o distraído Belden. Sua vez, mago? Seu estado atraiu o desdém de outro mago. Você não está alerta desde o começo. Belden demorou muito para voltar ao normal. Seus 5 sentidos intensificados se tornaram normais. Ele ativou o poder mágico, detecção de magia. Este era um feitiço de consumo extremo, deixando o mago de cabelo verde ainda mais preocupado. Mas, à medida que o poder mágico se espalhava para além da área, Belden também descobriu alguns rastros. Por aqui, por favor, sigam-me. Todos correram atrás de Belden. Sua velocidade chocou o comandante dos cavaleiros. Esta velocidade superava a de qualquer mago na ordem dos cavaleiros. Diante da pergunta do cabelo verde, Belden explicou que detectou uma poderosa presença mágica. Aquela coisa na floresta muito provavelmente destruiu a carruagem do conde. Nesse momento, os cavaleiros encontraram um grupo de treants em fúria. Depois de lidar com eles, Belden ficou um tanto perplexo. Treants não costumam aparecer apenas em lugares úmidos e escuros? Eles provavelmente vieram de algum lugar próximo, mencionou o comandante. Há um lugar próximo chamado Floresta Demoníaca já listado como território proibido, famoso por ter muitos treants.
Belden pensou na floresta demoníaca que Reisno mencionou. Deve ser o mesmo lugar. O cabelo verde lembrou aos que estavam por perto. O conde não poderia ter sido derrotado por Treantes. Certo? Belden sentiu novamente um poder mágico persistente. Ele ergueu seu cajado e gritou, apareçam. Brennan, um dos cavaleiros desaparecidos, emergiu de trás das árvores. Brennan, diga-me o que aconteceu. O comandante avançou exigindo. A condição dele está errada. Os olhos de Belden eram afiados. Em vez de um cavaleiro, ele parece mais um morto-vivo. O quê? Morto-vivo? O comandante mal reagiu antes que o outro o agarrasse. O comandante dos cavaleiros se esquivou e o socou, mas ele tem pulso. É possessão ou uma maldição? Num piscar de olhos, ele subjugou Brennan, ordenando aos subordinados que trouxessem corda. Mas então, do outro lado da floresta, vieram magos igualmente transtornados e tropas de monstros selvagemente violentos atacando nesta direção. Todos estão no mesmo estado que Brennan. Se todas as pessoas desaparecidas estiverem assim, ele ordenou imediatamente a retirada dos monstros, evitando o combate. A ordem dos cavaleiros começou a abrir caminho sob fogo contínuo. O cavaleiro avistou uma pequena casa à distância e avançou em sua direção, mas um troll bloqueou o caminho. Ele possuía uma força tremenda, enviando imediatamente vários soldados pelos ares. O comandante rangeu os dentes de raiva. Parece que não podemos escapar ilesos, mas no segundo seguinte, o monstro foi explodido em fragmentos por uma rocha. O mago emboscado também foi bloqueado pela lança de terra. Movam-se, disse Belden friamente. Ele montou um enorme círculo mágico sobre a casa. Este é um artefato de proteção com feitiços inscritos, mas infelizmente, este nível não pode contê-los. Então ele começou a modificar o círculo mágico em funcionamento, simplificando feitiços e modificando fórmulas de preenchimento. Normalmente impossível de completar, mas seus 5 sentidos se tornaram extraordinariamente poderosos. Para Belden, isso foi moleza. Isso deixou o cabelo verde estupefato. Esta cena chocante e sua velocidade de conjuração anterior fizeram Cabelo Verde determinar que ele excedia em muito um mago de 3º nível, e que essa pessoa estava escondendo sua verdadeira força. Enquanto isso, os soldados na casa descobriram outra situação errada. Eles encontraram vestígios do barão na casa. Belden percebeu que eles haviam montado círculos de ocultação mágica. Não é de admirar que tenham perdido o contato. O barão então começou a explicar o que aconteceu naquele dia. Eu executei as ordens do conde e completei a missão. No caminho de volta, ouvimos um grito à distância. Seguindo nosso dever de proteger os residentes, entramos na floresta. Lá, vimos uma estranha árvore roxa. Olhando de perto, ela emanava uma aura de arrepiar. Eu tinha acabado de ordenar uma inspeção dos arredores quando uma pessoa estranha apareceu silenciosamente atrás de mim. Então aquele mago, junto com treantes, orcs e alguns humanos, nos emboscou. Mas eles não nos mataram. Em vez disso, eles me arrastaram para perto daquela árvore. A árvore usou suas raízes para absorver nossa força vital. Graças ao sacrifício de Brennan e dos outros, apenas nós dois sobrevivemos. Aquelas pessoas se tornaram marionetes da árvore gigante. Eles já estão mortos. O comandante golpeou o chão com força. Para honrar nossos camaradas caídos, devemos destruir aquela árvore. A família Rodan era famosa por sua poderosa esgrima, e sua ordem de cavaleiros também era extremamente formidável. Para vingar os camaradas caídos, eles estavam ainda mais dispostos a sacrificar suas vidas, e o comandante havia pedido a Belden de antemão para encontrar a localização da árvore. Belden ativou uma poderosa detecção mágica. Esta é a primeira vez que ativo o poder total para monitoramento de ultra-longo alcance. O consumo de magia me deixou tonto. Seus sentidos aguçados o permitiram travar imediatamente na posição da árvore. Imediatamente voou para lá e viu uma enorme pilha de monstros, mas não soltou o sinalizador como combinado. Eu resolvo isso mais rápido sozinho. Um ataque de relâmpago em cadeia atingiu os monstros. Após a poeira da explosão, apenas raízes de árvore continuaram a avançar contra ele. Belden se esquivou facilmente. Além de controlar marionetes, não é diferente de treantes. Já que é uma árvore, a fraqueza é óbvia. Chamas triplas jorraram. Enquanto isso, assim que o arqueiro mágico estava prestes a dar o golpe final no comandante, todos os inimigos viraram cinzas e desapareceram. Nesse momento, o capitão viu o sinalizador à distância. Parece que Escher conseguiu. A grande árvore queimou até virar carvão. Isso acabou mais rápido do que Belden imaginava, mas uma massa de energia apareceu de repente diante de seus olhos. Antes que Belden pudesse entender o que era, aquela massa de energia fugiu para longe. Aquilo é uma criatura estranha possuindo Treant? Este é o medo que senti ao olhar para aquele Treant. Agora esse medo é ainda mais forte. Então esta é a floresta demoníaca?